Esqueci de abrir meus áudios, peraí. Não começou a live ainda. Não começou ainda. Não começou. Um gay falando que é um comunista radical. Agora começou a live. E aí, gente? Vocês estão bem? Agora começou a live. Vocês estão se sentindo acolhidos nesse sábado? Agora não, desculpa. Eu tenho que manter a tradição aqui, né? Eu coloquei Alcione hoje porque eu vi o vídeo do Doguinho Alcione. Vocês já viram o vídeo do Doguinho Alcione? Aí eu lembrei. Ó, o Doguinho Alcione. Eu separei aqui, é o Doguinho Alcione. Eu adoro esse vídeo do Doguinho Alcione, ele tem até o vibrato dela. Aí eu falei, vou pôr Alcione, né? Parece o candidato que deu piripaque na eleição pra governo de SP em 2018. Eu não lembro disso. Que deu piripaque pra governo de São Paulo? Me lembra dessa história aí. É sempre bom relembrar e viver, né? Um gay monogâmico falando que é um comunista radical. Um gay, um comunista. Não sei lugar pra comprar café. Tem que perguntar pra galera da FEPAL. Talvez eles saibam. A gente falou bastante do André Ventura quando o Miguel veio aqui. O Miguel é o nosso camarada português. Inclusive, eu gravei o The Program. Se vocês quiserem ouvir, já tá disponível ou no Patreon deles, ou no... Eu vou colocar, não coloquei ainda. Nos assinantes do meu canal. Então, quem for assinante do meu canal do YouTube vai poder ver mais cedo. A gente não pôs ainda porque a gente tá tentando resolver a legenda. A gente tá tentando pôr a legenda. Porque tá em gringo. Vocês vão ver meu inglês macarrônico, tipo do Eduardo Bolsonaro. No YouTube eu tenho assinatura no YouTube. Mas a única coisa que vocês ganham na assinatura do YouTube é ver as coisas mais cedo. É só isso, sabe? Certo? Aí eu estimulo vocês a irem no Patreon deles, né? Eu sei que tá em dólares, mas é o preço que a gente paga por ser internacionalista. Falar inglês que nem é o Eduardo Bolsonaro, né? Que ele fala Venezuela bitterly regrets having opted. Ele consegue falar as 3 palavras com a pronúncia errada. O The Program tem em todas as plataformas de podcast. Tem no YouTube também. Que é o JT, o Hakim e o Yugopnik. The Program, o Desprogramação. E isso me deu uma ideia. Eu fiquei conversando com eles depois. E eu pensei, por que não a gente inaugurar um quadro aqui no canal de internacionalismo? Eu já entrevistei o Miguel, acho que foi o primeiro estrangeiro que eu entrevistei, mas porque em português ficou mais fácil, né? Por que não chamar pessoas de outros países, assim? O Hakim é iraquiano, o Yugopnik é sérvio, o JT é estadunidense, tem a Luna Oi, eu acho que eu consigo chamar ela também, que é vietnamita. Entrar em contato com os partidos comunistas dos outros países. Eu descobri o perfil do Partido Comunista do Congo recentemente, que eu acho que é um contato que eu deveria ter. O nome do quadro vai ser Fala Português. Eu falaria com o Hassan, tranquilamente, assim. O Beto Empanado eu conheço só de nome. Eu sei que ele mora na Argentina. O que já o Felipe é brasileiro, né? Não é MesaCast que foi em inglês. É um podcast só de áudio mesmo, tradicional, chamado The Program. A gente pode chamar, os nomes podem ser Fala Português. A gente pode chamar de Pra Gringo é Mais Caro. A gente pode chamar de... Alguém deu um nome bom aqui. Intercommune News. Pra Gringo é Mais Caro era o meu número 1. E Internacional, meu Deus. Fala Português. E Internacional me pegou, assim. O Partido Comunista do Congo eu imagino que seja uma boa fonte de informações, né? Eu vou tentar entrar em contato com eles. Eles falam francês, eu vou tentar dar uma arranhada no francês lá. Chama alguém da Holanda, vou chamar. Eu sei que tem bastante gente que fala inglês na Holanda. Vou procurar algum partido irmão dos partidos comunistas da Holanda pra conversar. Porque eu gostaria, claro, não precisa ser comunista. Mas se for comunista, principalmente marxista-leninista, aí é mais interessante porque a gente meio que fala com a mesma lógica. A gente pensa parecido, né? Não é que eu tenho muita divergência com o Hassan, é que o Hassan apresenta algumas limitações de ser estadunidense, né? E eu acho que ele não se identifica como comunista. Mas eu acho que ele tem um pensamento bastante avançado. E uma coisa que é inegável, o Hassan se comunica muito bem. Muito bem. Não é à toa que ele é tão grande. Ele é um excelente comunicador. Vou chamar a Lady Zihar, não tenho a menor dúvida. Sou muito, muito fã do trabalho dela. Ele se diz socialista. Esse é um pouco difuso, né?
Porque a primeira coisa que eu observo com pessoas de fora que militam, né, à esquerda, ou pelo menos se comunicam com ideias à esquerda, a primeira pergunta que eu faço é como essa pessoa se organiza. Porque ver como a pessoa se organiza diz muito sobre ela. Então, por exemplo, a Luna Oi é membro do Partido do Trabalho, acho que chama Partido do Trabalho lá no Vietnã. Ou Partido... Eu não sei qual... Porque muitos países do mundo mudaram o nome, né? Mas ela faz parte do partido que é maioria lá na Câmara deles. Então ela é militante organizada. E eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho... Alguém me ajuda. É Partido do Trabalho ou Partido Comunista no Vietnã? Não, ela é do partido... A não ser que ela tenha saído, mas ela é do partido sim. Eu vi um vídeo dela falando. Eu falo inglês... Eu falo inglês fluente. É Partido Comunista, obrigado. Mas eu tava muito enferrujado porque fazia muito tempo que eu não falava. Eu leio e escuto muito. Eu principalmente leio muito por conta do trabalho, né? Vai ter vídeo... Nossa, desculpa, eu esqueci. Qual bichinho vocês acham que é hoje? Quem acertar ganha um sub, viu? Não disse que sou eu que vou dar, mas quem acertar ganha um sub. Eu quero ver se alguém acerta. Peixe é muito genérico, né? Ninguém falou o que é ainda. Bom, esse bichinho tá sendo muito negligenciado. Nossa, ninguém tá acertando, velho. Última chance. Gente, ó, vocês vão se arrepender de ter negligenciado esse bichinho. Ah, antes de tudo, deixa eu colocar aqui, ver se tá certinho. Nossa, por que tá em 360p? Pera aí. Pô, gente. Vocês estão de brincadeira, né? Bodinho, velho. Ó os bode, mano. 2 horas de bode. Bode, gente. É os satanazinho. É o Karl Marx era satanista. Já viram essa, né? Karl Marx era satanista. Já viram o glorioso, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é cultura. Ó, gente. Karl Marx era satanista? Não era satanista, Karl Marx? A apresentação do livro Marx e Satã. Com Padre Pedro Paulo. E Ana Capagnolo. Deputada mais votada de Santa Catarina. Karl Marx, gente. Karl Marx. Pô, até parece que vocês não sabem quem é Karl Marx. Assistem esse canal o tempo todo e não sabem. É o PPP, é o famoso PPP. Sim, é o Padre Pedro Paulo. Ah, caralho. Ah, o governo não toca nos meus pão, ainda tá aqui, peraí. Esse Karl Marx era o bicho, velho. Porque vocês podem ver pelo cartaz que é um debate altamente qualificado, né? Beleza, gente? Então, hoje nós estamos aqui no lounge, de novo, com bodinhos, com música, tudo no setup. Já ouvimos um gay, já vimos que Karl Marx era satanista. E hoje é o dia que eu respondo perguntas. Então, se vocês mandarem... Eu respondo perguntas do chat também, mas se vocês mandarem pelo LivePix, eu respondo com certeza. Então, já falamos português, exatamente. Já anunciei... A tia tá bem, exatamente. Já anunciei o meu novo quadro que vai ser Internacional, né? Eu não gosto muito desses nomes porque parece muito egóico isso, né? Mas esse nome ficou bom, cara. Sterblitz, não é essa a pergunta, qual o sentido da vida, né? O que é a vida? Sterblitz, o que é a vida? Tô passada que o padre parece um exorcista, mas não é todo padre que parece um exorcista? Qual a diferença entre um padre e um exorcista? Quando é que você sabe se é um padre normal ou um padre exorcista? Qual que é o... É se ele parece o padre do exorcista? Se ele tem um nome grego? Exorcista é subclasse, entendi. Entendi. Exorcista fez cursinho, passou no vestibular. Padre normal. Quando é que você sabe se é um padre ou uma pessoa vestida de padre? Como diz o Lula, você tá fantasiado, cara. Tá fantasiado. Você é um padre ou tá fantasiado? Ele fala meio polonês, sim. Eu não sei imitar o Lula. Eu sei que tem um negócio, tipo, pra ser exorcista não é um negócio muito comum, né? Na vida real, tipo, não é uma coisa que qualquer um consegue ser, né? Padre de festa junina. Não sabe, mas ficou bom. O Bolsonaro, de tanto imitar, eu fui pegando jeito. A minha melhor fase de imitar o Bolsonaro é quando eu peguei Covid e tava com a voz toda rouca. 13 de 10, obrigado. Já joguei o Cult of the Lamb. E o legal do Cult of the Lamb é que tem capivara, você pode fazer uma capivara.
Mas é isso, agora que chegou mais gente, eu vou dar de novo a notícia. Eu fui no The Program, primeiro podcast gringo que eu participei. Se vocês forem pro Patreon deles, ou forem pro meu YouTube como membros, vocês vão poder ver mais cedo. Já tá no Patreon deles, mas o meu eu não coloquei ainda porque eu tenho que resolver a legenda. Eu preciso dar um jeito de achar alguma IA que faça a legenda automática que não dê tanto trabalho assim. Então, depois da live eu vou dar uma olhada nisso, porque eu quero encontrar um método de fazer legenda rápido, porque eu quero, como eu falei mais cedo, inaugurar um quadro aqui falando com gente de fora. Gente, eu vou falar uma coisa. Quem foi a pessoa que pegou a minha voz explicando o que é shoegaze e colocou na voz do Luva de Pedreiro? Quem é que foi? Porque eu te amo, velho. Eu te amo. Você é foda. O incrível de ser criador de conteúdo na internet é que as coisas mais bizarras viralizam. E, tipo, na live que eu tô explicando, que eu tô falando dos álbuns que eu gostei, eu explico o que é shoegaze, aí de repente eu tô no meu TikTok, de boa, e tá lá o Luva de Pedreiro explicando shoegaze, e eu falei, cara, isso aqui tá muito familiar o jeito que ele tá explicando aqui. E assim, alguém pegou a minha voz. Alguém pegou a minha voz explicando o que é shoegaze e botou na voz do Luva de Pedreiro no Podpah. Alguém procura, só pra não dar alt tab aqui, alguém procura pra mim, por favor? Não falei da Irlanda ainda, eu vi que teve um chabu lá com imigração. Eu descobri isso hoje, da Irlanda. Eu vou tentar falar na quarta. Que caralho é shoegaze? Se você tivesse assistido Luva de Pedreiro no Podpah, você saberia. Como que faz pra doar? Exclamação Pix. O sábado é o dia de descanso pros judeus, né? Aí domingo é pros cristãos e sexta é pros muçulmanos, que é Jumu'ah. E se você tiver as 3 religiões, você tem os 3 dias de feriado. Então, é isso aí. Tenha várias religiões, nunca trabalhe. Aí, gente, fiquem de olho, porque quando os camaradas gringos vierem, eu vou perguntar pra vocês o que vocês querem saber. Então, por exemplo, o Hakim é iraquiano. Ele é um comunista iraquiano. Então, o que vocês gostariam de saber de um comunista iraquiano? O Yugopnik é um comunista sérvio. Ele vive no que era a Iugoslávia antes. E vocês sabem como é que não é à toa que o termo balcanização virou uma coisa, né? Então, preparem as perguntas, vão pensando em coisas já. Vou perguntar se ele já ouviu MC Saddam, exatamente, MC Saddam. Já brigou com um parente por causa de ideologia? Não. Minha família é muito pacífica. Eu não sou muito... E eu não sou muito de brigar, no geral. Eu não puxo muito briga. Cara, eu vou responder sem responder, né? Eu não vou desmentir falácia de que nazismo é de esquerda, porque eu já faço isso. A gente fala sobre fascismo e nazismo aqui o tempo todo. Eu não preciso endereçar a minha explicação a uma pessoa específica, principalmente pessoas que são tremendamente oportunistas e que estão querendo crescer em cima da gente. Vocês viram isso? Pra explicar pra vocês por que fascismo não é de esquerda. Eu não preciso endereçar isso pra ninguém. A gente já fala sobre isso. Se vocês querem ver uma explicação do que é fascismo com alguns pormenores, um pouco mais de detalhes, meu vídeo sobre integralismo fala sobre isso. Eu acho que eu preciso fazer um outro vídeo explicando mais ou menos a concepção dialética dos conceitos, porque eu não lembro em qual live foi, alguém perguntou uma coisa do tipo, quais são as características de um indivíduo fascista? E eu achei essa pergunta muito boa, porque ela entra na seara de como a gente explica conceitos, de como a gente compreende fenômenos da realidade. E aí eu falei um pouco por cima, falei meio de improviso, então acho que eu não expliquei muito bem. Tô fazendo o vídeo do Congo, sim, fica tranquila. Ou tranquila. Eu acho que eu não expliquei muito bem, porque eu expliquei meio de improviso, eu preciso escrever. Mas eu tava falando da diferença entre as concepções metafísicas e da lógica formal e as concepções dialéticas. E a forma como a gente entende fascismo e os fenômenos da realidade é de forma dialética. Então, se a gente não entender a forma como a gente entende os fenômenos, qual é o método que a gente utiliza para analisar a realidade, a gente não consegue entender sequer o fenômeno em si. Entendem? Então, no que diz respeito ao fascismo, se a gente não falar desse passo atrás, dessa parte anterior, a gente vai entrar numa lógica circular porque a gente vai discordar na base, entende? E eu concordo com você. Chega pra um neonazi convicto e fala que ele é de esquerda. Isso é uma prova de fogo, né? O Oppenheimer era comunista? Não que eu saiba. Eu acho que ele foi acusado... Eu acho que ele era de esquerda, mas ele foi acusado de ser comunista na época do macartismo, né?
Porque ele fez a bomba, aí eu sou, me tornei morte, e aí os caras falaram, então tu é comunista. Foi meio isso, né? Eu não assisti o filme também, não entendo muito sobre... A mulher dele eu não entendo muito sobre a vida do Oppenheimer. Fala sobre o Milley, eu já falei a exaustão sobre o Milley. Eurocomunismo é anticomunismo, como diria o nosso glorioso Enver Hoxha. O eurocomunismo é uma leitura do comunismo revisionista, na nossa opinião, na opinião de qualquer marxista-leninista. Porque é uma forma de comunismo que tem uma organização muito pobre e que defende, em grande parte, transições democráticas dentro da democracia burguesa para o socialismo, que a gente sabe que é uma falha, né? Aí, vocês às vezes perguntam conceitos, né? E eu queria dar uma orientação para eu não ter que explicar os mesmos conceitos muitas vezes. Se vocês não me seguem no TikTok, lá eu tô criando um glossário. Então eu tô criando um glossário de termos comuns marxistas. Eu terminei Marx, acho que tem 14 ou 15 verbetes, né? É óbvio que eu não vou falar de tudo porque eu não quero que fique muito acadêmico, eu queria só que fosse um vocabulário mais simples. Eu fiz 15 ou 14, eu não me lembro muito bem, acho que foram 14 verbetes de teoria marxista. Agora eu vou falar um pouco do Lenin e vou falar um pouco desses termos comuns que a gente costuma aplicar, tipo oportunismo, revisionismo, que mais? Tem mais coisas, eu anotei, né? Você acredita que o Muro de Berlim era revisionista? Eu não estudei o suficiente pra dizer que sim, mas eu sei que tem gente que acha. Porque o Muro de Berlim foi erguido depois do revisionismo ter triunfado na União Soviética, né? Então tem um vídeo, o melhor vídeo sobre o Muro de Berlim que eu já vi é do Glauber Ataíde, do Filosofia Vermelha. O Glauber mora na Alemanha, acho que ele mora em Berlim, se eu não me engano. Ou não, ele mora numa cidade menor. Mas ele mora na Alemanha e porque ele fala a língua, ele consegue ler mais textos locais, né? Sim, o PCdoB é um partido revisionista no sentido original do revisionismo, que é utilizar da retórica marxista para defender ideias antimarxistas. O PCdoB abriu mão da via revolucionária faz muito tempo. Mas eles ainda reivindicam a palavra comunismo, ainda tem quadro do Lenin e do Marx nas paredes, etc. Usam foice e martelo, usam as cores, usam a retórica estética e o histórico marxista para defender ideias abertamente anticomunistas. Não, eu não. Por que eu não pretendo ministrar cursos? Porque eu tenho uma ideia muito. Nós da Soberana no geral, temos ideias muito concretas de tornar o nosso conteúdo mais acessível possível. Então fazer tudo. Tudo pra chegar no máximo de pessoas possível sem pagamento, sem barreira, sem dificuldade, sabe? Eu realmente acredito que eu consigo ter minha renda tranquilamente dessa forma, sabe? No estilo pague o quanto você acha que vale, sabe? Só de vocês assistirem meu canal eu já ganho um pouco das propagandas. Já ganho bastante das propagandas, né, no YouTube. É pouco na Twitch, é bastante no YouTube. Eu ganho no TikTok também, só da galera assistir. Eu tenho uma Apoia-se que basicamente paga as minhas despesas básicas, né? De pagar quem trabalha comigo, pagar equipamento, pagar essas coisas fixas, né? Então eu não preciso ficar criando cursos pra me sustentar. Aí eu gosto de fazer tudo o mais aberto possível. Como se manter esperançoso com a onda de extrema-direita no mundo? É que a onda de extrema-direita no mundo tem uma explicação muito lógica. O próprio Eduardo Moreira, inclusive, na participação dele no Dessa Letra Show, ele explicou isso muito bem. Que no momento de crise, os ânimos da classe trabalhadora são capturados pela direita. A grande solução para isso é que a esquerda precisa estar suficientemente organizada. A esquerda precisa estar suficientemente organizada para atender às demandas do sofrimento da classe trabalhadora. Não adianta a gente achar que a classe trabalhadora vai se organizar espontaneamente, vai fundar um partido e conduzir uma revolução organizada de forma espontânea. Não tem como. Não tem como porque nunca aconteceu e não tem como acontecer. Eu acho o Losurdo fantástico, eu gosto muito dele. Eu estaria muito errado em acreditar que a via democrática é uma via possível para a construção do socialismo? Sim. Sim, eu consigo te provar o porquê. Assiste o meu vídeo sobre o Pinochet no YouTube. Os bolcheviques já falavam que isso era uma via errada, equivocada, antimarxista. Inclusive, aí o termo social-democracia surge mais ou menos nessa época, né? Que separa os comunistas dos social-democratas. E isso foi tentado na década de 70 e falhou. Então a gente já viu falhar. Isso porque os bolcheviques, os comunistas, já falavam que não ia funcionar. E se tentou aplicar e não funcionou. Qual livro do Lenin eu leio primeiro? Estado da Revolução. O que o PCdoB fala que é revisionista é mais a prática. O PCdoB se tornou linha auxiliar do PT. Então o PCdoB sempre tá
Opa, Load, obrigado pela raid, querido. Muito obrigado. De coração. Terminou sua live mais cedo hoje? A gente tá aqui vendo o bodinho. E eu tava explicando por que o PCdoB é um partido revisionista. O PCdoB abandonou a prática revolucionária há muito tempo. Então o PCdoB tem uma prática eleitoreira, de disputa às eleições. E um projeto muito rebaixado. Não é um partido de vanguarda há muito tempo, né? Não é mais um partido de quadros, já foi, mas não é mais. E é um partido de massas, mas não de massas organizadas em direção a uma revolução. Uma revolução de massas, né? O pessoal, não é que o pessoal tá indo pro mesmo caminho. O pessoal nunca foi um partido revolucionário. Nunca foi. O pessoal sempre foi um partido social-democrata. O PCdoB se funda como um partido revolucionário de linha muito forte. O PCdoB foi um que o camarada falou no chat. O PCdoB já foi o partido de linha correta no Brasil. Por um tempo. Mas deixou de ser, principalmente depois da ditadura. Tá repetindo o vídeo? De preferência, não. Acho que não. Eu não vi esse cabrito ainda. A barba do bode não parece a barba do Lobão? Já viram a barba do Lobão? PCdoB era rodiaísta, até onde me consta era maoísta, né? Ah, sim, eu conversei com eles sobre o funil e eu falei pra eles... na verdade, a minha ida no The Deep Program, eu pisei na bola, vocês vão ver isso. Eu fiquei um pouco apegado demais a explicar a história do Brasil e esqueci de falar da Soberana. Então, o João vai lá também. Eu espero que ele fale um pouco mais da Soberana do que eu, porque eu não falei tanto. Eu pensei em falar depois e aí acabou o tempo e eu esqueci. Então, eu gostaria de levar muito o que a Soberana fez, de tipo, organizar criadores de conteúdo na internet com uma linha centralizada pra fora, pras pessoas de fora, pros criadores que falam em inglês, né? Ou pros criadores que falam nas suas respectivas línguas nacionais. Não tá em looping. Eu nunca vi esse cabrito na minha vida. Se tiver em looping, eu vou ficar muito triste, velho. Mas tá, vamos combinar que 1 hora de cabrito é muito, muito cabrito, né? Não tá em looping, vocês estão vendo coisa. Não tá em looping. Qual a diferença entre cabrito e bode? Aí, as pessoas fazendo as perguntas realmente importantes aqui, eu não sei. Deve ser a mesma diferença entre sacada e varanda. Que não faço a menor ideia. Sim, isso que o Bonza falou é verdade. A gente não identificou uma forma organizativa parecida com a nossa em outros lugares. A gente queria muito que isso inspirasse outras pessoas. E já inspirou, o próprio Miguel falou que ele se inspirou pra criar o Espectro lá em Portugal. E eu acho isso fantástico, sabe? Porque nós temos que deixar um pouco de priorizar a teoria pra priorizar a organização. A gente precisa urgente de organização. E foi o que a gente tava falando mais cedo. Falta de organização resulta na classe trabalhadora abraçando a via fascista. Precisa de organização, gente. Precisa muito, sabe? Esse podcast que você foi é de onde? Não tem um lugar específico. Um apresentador é sérvio, um é iraquiano e um é estadunidense. Tem youtuber espanhol marxista? Da Bebel que deve saber. Não sei. Não sei. Espanhol ou em espanhol? Em espanhol deve ter vários. Espanhol eu não tenho certeza. Puto Mikkel. Eu tenho que começar a procurar essas coisas. Fui no The Deep Program, sim. Ó o cabritinho. Pax AOE, obrigado pelas 10 inscrições. Muito obrigado, de coração. Vamos procurar, vamos começar a dar uma investigada na galera de fora pra gente expandir essa rede pro mundo, né? O que me inspirou a fazer isso foi o convite. Eu tô com o celular aqui na mão pra ler os coisas. Essa é a última? Tá. Bruno do Violino, obrigado pelos R$3. Essa pergunta é muito boa. Ao P vender jornal de papel não é arcaico? Parece contraintuitivo. Não, eu já cheguei a achar isso também. Mas por que muitos partidos ainda imprimem jornal físico e distribuem jornal físico? A gente não pode deixar de levar em consideração que a nossa linha é contra-hegemônica, gente. E que a partir do momento que nós nos tornarmos uma ameaça, a gente vai começar a ser cerceado. Qual que é a questão? Por você dizer o jornal ser arcaico, eu imagino que você esteja pensando, ora, por que eles não focam mais na internet, né? Porque a internet é muito mais facilmente cerceável. Quando nós nos tornarmos realmente um movimento de massas, algo ameaçador para a hegemonia, é muito mais fácil censurar e cortar um jornal digital do que um jornal físico. O jornal físico, ele tem muito mais capilaridade, como diz a Vizedek, dublando a gente. O jornal físico tem muito mais capilaridade. No sentido de que ele consegue contornar a censura muito melhor. Rádio e TV é monopolizado, rádio ainda tem margem, né?
Mas a internet é só cortar uma via, assim. A internet consegue cair do dia pra noite. E aí a gente perde toda a nossa via de comunicação. A UP tem um sistema que consegue produzir e distribuir jornais físicos. É muito importante porque a gente tem que estar preparado o tempo todo para o momento no qual nós vamos sofrer censura. E essa coisa de cortar o fio que liga a internet já aconteceu antes, gente. Nós tivemos a maior greve da história da humanidade na Índia, que foi organizada pelos partidos maoístas. Era uma greve comunista. Tinha quantas pessoas na greve? 400 milhões de pessoas na greve. E não é um número que eu tô inventando, era nesse nível. Tinha, tipo, 2 Brasil de greve. E como eles conseguiram desmobilizar a parte da greve? Cortando a internet. Restringindo o acesso à internet por celular. Isso já aconteceu, a gente tem precedentes pra isso. Então manter o jornal físico é importantíssimo. E eu concordo muito com a via que a UP tá tomando. Eu acho isso muito inteligente da parte deles. Mas eles também fazem jornais digitais. Relação da UP com a China? Tem que perguntar pra eles. Eu não gosto de falar dos partidos dos outros, sabe? Tem quem faz trampo de análise de dados pra vocês? Tem sim. A gente tem sim. Um espaço físico é viável? Não entendi a pergunta. Tá tendo uma tentativa de contra-revolução no Nepal, eu não acompanhei. Quem manja muito dessa região é o João. No vídeo sobre a Palestina teve um equívoco. Quando você fala sobre o nome daquela região, você cita o imperador romano Adriano, não cito. Em 70 DC, que teria dado o nome daquela região Síria Palestina, mas os egípcios do século XIV a.C. já chamavam aquela região de Palestina. Eu não falei absolutamente nada disso, tá? Volta no vídeo e presta atenção. Eu falei, pelo menos desde o Império Romano, a gente já chamava a região de Palestina. Pelo menos quer dizer que a gente tem certeza absoluta que no Império Romano já se chamava de Palestina. É possível que antes já se chamasse? Sim. O que eu quero argumentar é, essa informação é absolutamente irrelevante. O nome que se dava para a região não é relevante. Eu sei que isso é um argumento sionista, dizendo que quem deu o nome para a região de Palestina foram os romanos, foram pessoas de fora, foram colonizadores, digamos assim, né? O meu argumento é, o nome é a coisa menos importante dessa questão. Eu não me aprofundei na história antiga, a história antiga não tem relação com o sionismo, não tem relação com a fundação do Estado de Israel. Esse é pegar a história antiga, sobretudo a história bíblica, é perda de tempo e inclusive é corroborar com a tática sionista, que costuma utilizar essa retórica, que é de mito fundador nacional e mito fundador até teológico, para justificar uma ação que tem a ver com o colonialismo do século XIX, o colonialismo europeu, racial. Calcado nas teorias racializantes. Então, eu não errei no meu vídeo. Porque eu falei, pelo menos desde o Império Romano se chama de Palestina. A expressão pelo menos significa que antes poderia ter sido. Eu só não investiguei. Por que eu não investiguei? Porque eu tinha coisas mais importantes para investigar e isso sequer é relevante. Isso não é importante. Certo? E tem muita gente insistindo nesse suposto erro, mas eu acho isso, 1, pedantismo, com todo respeito, e 2, perda de tempo. Não há erro no vídeo. Se vocês acham relevante falar isso, desculpa, eu discordo. Pelo menos desde o Heródoto. Foda-se, o Heródoto não tem nada a ver com a fundação do Estado de Israel. O meu objetivo falando aquilo da época é mostrar que aquela região já era habitada há milhares e milhares e milhares de anos. É só isso. Eu nem me apeguei a esse momento. Se tem certeza de que desde 1300 a.C. os egípcios já chamavam de Palestina, é relevante. Por quê? Por que é relevante? O que isso? Se chamassem de Joãozinho, que diferença faz? Se o nome Palestina tivesse sido dado pelos romanos, que diferença faz? Se o nome Palestina tivesse sido dado pelos árabes, que diferença faz? Isso não faz diferença. Isso é irrelevante. O nome não é importante. Eu não entendo o apego a isso. E eu realmente gostaria que vocês explicassem pra mim. Qual é o apego com o nome, gente? Tinha gente naquela região. Quem era a população que estava naquela região? Por que não é importante? Por que é? Eu quero que me expliquem por que é. Qual é a relação entre o nome? Qual é a relação entre o nome e a fundação do Estado de Israel, que era o foco do vídeo? Tá, pode ser uma curiosidade, mas isso é um grande foda-se. Eu tô falando sério, eu quero que alguém me explique qual é a relevância do nome. Gente, pela última vez, essa vai ser a última vez, tá? Com todo respeito, essa vai ser a última vez. Eu não vou responder vídeos de fascistas. Não vou responder. Os vídeos dos fascistas são respondidos ao longo do meu trabalho em si. Se vocês querem um vídeo explicando o que é fascismo, eu tenho um. Se vocês querem um vídeo explicando o Holodomor, eu tenho um. Eu não preciso me endereçar diretamente a minha crítica a uma pessoa específica. Eu não vou responder vídeos
de fascistas, tá bom? Não vou responder. Não vou responder. O contexto, o conceito já tá respondido. Então, por favor, não me cobrem isso. Eu não faço isso, eu não tenho precedentes de fazer isso. Vocês já me viram sentando e fazendo um react de um vídeo de algum fascista respondendo, etc. Ou, eu não faço isso porque eu não acho isso... Pior que o vídeo tá em looping mesmo. Eu fui ludibriado pelos bodinhos. Não vou fazer, gente. Não vou fazer, porque... Eu vou dar o exemplo até do eu tô decepcionado. Eu vou dar o exemplo do Breno Altman. Quando o Breno Altman entrevistou o cara da Nova Resistência, de fato, o Breno macetou o moleque. Ele macetou. Só que eu vou dizer uma coisa, e assistam um vídeo pra vocês entenderem o que eu tô falando. O moleque é irrelevante. O menino não precisava estar lá. O que o Breno falou já era relevante. O moleque foi peso de papel, ele não serviu pra nada. Eu acho que o Breno tinha que ter feito um vídeo sobre a Nova Resistência, sozinho. No lugar de fazer com que aquele menino ficasse minimamente conhecido, sabe? Eu sou gay, abertamente comunista, mas umas pessoas me atacam muito falando que isso é contraditório. Por que falam que é contraditório? Bom, contraditório seria se você fosse capitalista e gay. Porque se a gente for pegar a história da opressão do povo não, da população LGBT, tá em looping mesmo, né? Se a gente for comparar os países socialistas com os países capitalistas, não tem comparação, gente. Países que castravam quimicamente pessoas homossexuais, países que executavam pessoas homossexuais, não são os países socialistas. E não são mesmo, tá? Obviamente que precisou de muito tempo pra avançar essa pauta nos países socialistas. E dentro dos partidos marxistas também. Só que assim, tá, é contraditório você ser socialista e gay. Então, é lógico você ser capitalista e gay, ou liberal e gay, porque não é. Não é de forma nenhuma. Corta pra crise do HIV, foi o que eu falei. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. A maneira como o Reagan, que lidou com o HIV nos Estados Unidos, foi da mesma maneira que o Bolsonaro lidou com a Covid, gente. Sim, a Inglaterra foi o bastião anti-LGBT e exportou legislação anti-LGBT pelo mundo todo. A legislação anti-LGBT das colônias inglesas veio com o colonialismo. Então eu não consigo compreender eu não consigo compreender o ser comunista e gay é contraditório, porque o inverso, o antônimo, não é verdade. Tudo bem, o Stalin podia... Eu nem sei se era. O Stalin podia ser homofóbico. Só que na mesma época, no Reino Unido, as pessoas estavam sendo castradas. Na mesma época, nos Estados Unidos, era ilegal mostrar qualquer menção a qualquer relação homossexual no cinema. Era ilegal. Na mesma época, nos Estados Unidos, os policiais podiam te parar na rua porque você tava com peças de roupa que não condiziam com seu gênero. Com seu sexo, né? Nem se usava a palavra gênero. Então, eu não consigo entender o contraditório, porque o que não seria contraditório? Sim, o grande erro é... Nossa, isso, a seção 28 no Reino Unido é da década de 80, é do final da década de 80, que proibia debates a respeito de pautas LGBT, não se chamava assim na época, né, mas pautas LGBT nas escolas. Isso é do fim da década de 80 e é uma lei que só foi revogada em 2003, gente. Isso agora. E aí, gente, pelo amor de Deus, sabe, se a gente se voltar para os países capitalistas, nenhum deles é exemplo nenhum. E falam o tempo todo de Israel... Falam, Israel é o grande defensor. Gente, o casamento igualitário não é legalizado em Israel. Não sei se vocês sabem disso. Talvez alguns de vocês tenham caído na ilusão de que era, porque se fala a respeito o tempo todo dos direitos LGBT em Israel, mas lá sequer o mais básico dos básicos é legalizado. E vamos lá, a respeito falar de suposta homofobia do Stalin é anacronismo? Eu concordo, é anacronismo. Mas a questão é, eu sequer sei disso. A gente tá vendo a prática. E na mesma época, as práticas dos países capitalistas eram muito mais brutais. Muito mais brutais, não tinha nenhuma comparação. O que acontece? Na União Soviética, existia assim tipificado no Código Criminal a homossexualidade. E isso era um problema. Só que qual que é a questão? Se a gente for investigar, a gente não consegue encontrar evidências concretas de pessoas que foram presas, foram detidas por serem homossexuais. A gente não acha evidências disso. Pode ser que existiram? Eu não tenho a menor dúvida. O crime era tipificado e a União Soviética era um conjunto de nações homofóbica. Não tenho a menor dúvida disso. O que a gente encontra dentro dessa lei? A gente encontra um número gigantesco de pessoas que foram presas por pedofilia e tá tipificado dentro de uma lei de homossexualidade, o que é um erro crasso, mas é assim que a gente encontra, né? Pedofilia de homens com meninos e abuso sexual e estupro.
de homens contra outros homens. A gente encontra um número muito grande de pessoas dentro dessa lei do Código Penal presas por conta disso. Mas pessoas presas porque são gays, só por serem, presas por sodomia ou alguma coisa assim, a gente não encontra evidências disso. Novamente, só porque nós não encontramos evidências, pelo menos eu não consegui encontrar, não quer dizer que não tenha acontecido. Mas, novamente, se a gente for comparar com a prática, na mesma época, nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc., não tem a menor comparação. Eletrochoque, castração química, batida policial, assim, por conta de roupa, a gente não via. Só que a verdade é a seguinte, gente. Primeiro, quem se importa com os oprimidos sempre fomos nós. Qual que é a questão? O marxismo foi avançando a sua leitura acerca das pautas LGBT. E hoje não existe nenhum partido, vamos observar a prática mesmo, não existe nenhum partido marxista sério que não abarca políticas pró-LGBT dentro do seu cerne, dentro do seu programa. Não existe. E o que permite isso? O nosso método é o materialismo histórico dialético. Nós analisamos a realidade sob um prisma sociológico e filosófico muito rigoroso. E esse método, que é o maior legado que o Marx deixou, nos permitiu analisar a realidade e avançar nessa pauta. Então a gente não pode se apegar às pautas históricas como sendo as pautas do presente. Isso não é verdade. Eu dou um exemplo concreto. Cuba aprovou um novo Código da Família extremamente progressista por plebiscito. Não foi de cima para baixo, não foi o politburo do partido que aprovou. Foi o povo cubano, que a partir de avanços na leitura, no estudo, no debate público, conseguiram chegar nessa etapa de aprovar esse Código da Família tão avançado. Pelo que a Luna Oi fala, as políticas LGBT no Vietnã são muito avançadas também. Muito mesmo. Então, o nosso grande legado, o grande legado que o Marx nos deu, é o método. E esse método é capaz de avançar as nossas leituras através do tempo. A gente não é dogmático. O dogmatismo, inclusive, no marxismo é um problema seríssimo. Então, isso de pegar as leituras que foram erradas, de fato, da União Soviética, por exemplo, a respeito da população LGBT, como se fossem fixas e paradas no tempo, é um espantalho, gente. Simplesmente. E sim, a homofobia é imposta pela colonização. E isso de Cuba dizendo que era o país que fuzilava gays e blá blá blá, sabe? Quais livrarias que você mais compra e gosta? Eu compro muito na estante virtual. Então não tem uma livraria que eu gosto de frequentar, assim. Eu gosto de frequentar a biblioteca também. Uso muito biblioteca. Eu acho o máximo um comunista falando que é um gay radical, exatamente, né? Eu não sei se vocês viram aquele debate tosco lá, recente. Tipo, a Luísa Sonza publicou uma foto lendo Hannah Arendt. E aí o pessoal falou que a Hannah Arendt era racista e tal. E teve uma galera falando que o Marx era racista e não sei o que lá. Nossa, gente, isso aí é uma leitura muito errada, assim, do contexto. E, bom, esse papo eu não vou falar o porquê, mas esse papo voltou à tona. Agora, eu vou recomendar uma coisa. O Jones fez um puta vídeo sobre isso. Ele fez, acho que mês passado, destrinchando dentro dos textos do Marx e do Engels toda a questão do racismo. Ele mata a questão a pau, não preciso falar nada. Assistam o vídeo dele, é muito bom. E sim, a homossexualidade era considerada doença. Era o consenso internacional, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Vivian. Deixa eu ver se teve mais coisa. Vivian, qual livro de início você recomenda pra quem nunca leu nada sobre o comunismo? Obrigado pelos R$5. É uma pergunta difícil, mas a gente costuma recomendar o Manifesto Comunista, mas o Manifesto tem uma linguagem um pouco arcaica, é um livro antigo, ele é o livro fundador, né? Um livro basilar, o documento político mais importante do século XIX. Se você tiver um pouco com a dificuldade com a linguagem, sentir que você não tá avançando muito, pega um livrinho chamado Marx, uma Introdução. Que obviamente, para entender comunismo tem que entender o pensamento do Marx, né? E esse livrinho Marx, uma Introdução, é um livro bem didático, bem direto ao ponto, bem curto, dá pra ler em 2 dias. E aí, eu acho que é uma coisa que consegue criar essa ponte entre o passado e o presente bem, do Jorge Grespan, exatamente. Grespan tá me devendo royalties, né, do tanto que eu vendi do livro dele. Mas então fica essas 2 dicas. Encara o manifesto, se você achar a linguagem um pouco arcaica, achar que não tá avançando muito, procura o livro do Grespan. E se você quiser um pouco de ajuda, eu tô achando que eu devo fazer um vídeo sobre o manifesto, viu, gente? Pra dar uma ajudada em quem tá pegando o manifesto pela primeira vez. Se vocês pegarem o Audioteca Crítica, que é o projeto
da Soberana de audiolivros, tem uma introdução de 10 minutos minha, explicando o que é o manifesto, por que ele foi publicado, em que contexto ele foi escrito, etc. Eu acho que isso ajuda um pouco. Mas fazer uma leitura lenta, explicando o vocabulário, o contexto histórico e tal, porque tem contexto, eu acho que ajudaria, porque o manifesto é um livro riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E vale ler e reler. Exato, se você tem dificuldade de ler, dá uma olhada na audioteca. Eu já fiz live lendo o livro, mas a minha audiência ficava metade do que costuma ficar, então eu dei uma suspendida no projeto. Você não acha que o modo de produção industrial é também um fator da causa da destruição da natureza? A solução não seria encontrar um outro modo de produção, um novo pré-industrial? Então, primeiro que industrial não é um modo de produção. Porque o modo de produção, ele pressupõe duas coisas. Forças produtivas, que aí sim a gente tem a indústria, mas relações de produção, que é como os seres humanos atuam entre si. Então, modo de produção pressupõe essas duas coisas. Indústria em si não é um modo de produção. O Marx já nos ensina que o que você está falando aqui não é possível, não é nem que não é desejável, não é possível. Um modo de produção pré-industrial, então, o Marx ele fala sobre isso no próprio manifesto, para vocês verem como o manifesto é rico. Ele fala sobre socialismo reacionário, que é o socialismo que quer, segundo as palavras do Marx, se eu estou me lembrando bem, girar a roda da história para trás. A questão é que nós organizamos a nossa sociedade de maneira histórica a ponto de que nós precisamos do nível de produção que a indústria traz. Qual é a questão? Existem estudos muito profundos e muito desenvolvidos a respeito de como nós conseguimos conciliar a industrialização com a destruição da natureza. Não existe dúvida nenhuma de que haverá uma diminuição da destruição da natureza com a troca do modo de produção. Porque a maior parte da destruição da natureza não vem da indústria em si, mas vem das relações de produção. Então, por exemplo, eu dou esse exemplo o tempo todo. Desperdício de comida, ou desperdício de material e desperdício de matéria-prima. O desperdício é algo que está no cerne do capitalismo. O desperdício, o descarte, a destruição de mercadoria está no cerne. Obviamente, se a gente produz demais, emite demais e destrói a maior parte da mercadoria para manter os preços baixos, isso, que é um problema que vai ser resolvido mudando as relações de produção, frearia, diminuiria significativamente a destruição da natureza. Mas a sua pergunta é muito, muito pertinente. E pessoas que estudam ecologia política, tal qual a Bebel, discutem, estudam, tentam encontrar saídas para essas questões todos os dias. Agora, a gente precisa encontrar... Obsolescência programada é um outro exemplo. A gente precisa encontrar essa saída porque eu acho que o Marx está absolutamente correto quando ele diz que não dá para girar a roda da história para trás. Eu não acredito que a gente consegue reverter as nossas forças produtivas para uma força produtiva anterior. Eu realmente acho que isso não é possível e inclusive o próprio Marx chama isso de socialismo reacionário. Eu falei manter os preços baixos, né? Manter os preços altos. Muito obrigado. Eu falei baixos para resolver o problema dos preços baixos, né? O problema não é o consumismo. O problema não é o consumismo. O consumismo é um problema, mas a questão é... Vamos conversar sobre consumismo. Pessoas que dizem que a solução para esse tipo de coisa é resolver o consumismo estão caindo num erro que o marxismo tenta combater o tempo todo. As pessoas são consumistas. Elas querem consumir mais e mais e mais. Beleza. O nível de consumo das pessoas é problema porque isso gera excesso de mercadoria, excesso de descarte, excesso de produção. Tudo bem. Como que nós resolvemos o consumismo? Nós resolvemos o consumismo através da conscientização das pessoas, não é? Então, tô falando do consumismo desenfreado, sabe? O consumismo que faz um estadunidense consumir 5 vezes mais que um chinês. Esse nível. Como que a gente resolveria o problema do consumismo? Conscientização. Vocês acreditam mesmo que é possível a gente ter uma conscientização difusa o suficiente, difundida o suficiente, a ponto de que isso mudasse o nosso sistema? É a mesma coisa que alguns comentários que eu vi quando eu fiz um vídeo a respeito de trabalho doméstico. Quando a gente falou de trabalho doméstico por conta do Enem, eu falei, a solução dos socialistas é socializar o trabalho doméstico, tornar a carga de trabalho doméstica tarefa da sociedade. E muitas pessoas me criticaram por não mencionar a divisão de tarefas com os maridos, no que diz respeito a um casamento heteronormativo. Por que eu não mencionei isso? Porque como a gente faria para dividir as tarefas domésticas com os maridos? Conscientização? A gente precisa conscientizar os homens a lavarem louça, cuidarem dos filhos,
lavarem a casa. Vocês entendem qual que é o problema aqui? Nós estamos dando não só soluções individuais, como vocês estão falando corretamente no chat, mas soluções morais, gente. Soluções morais. E em soluções morais a gente cai num problema filosófico. Que é, não dá pra gente conseguir consertar a moralidade das pessoas. E outra coisa, segundo o marxismo, a moralidade faz parte da nossa superestrutura. Ela surge depois de uma base material. Ou seja, o que permite com que os homens oprimam as mulheres no ambiente doméstico? O domínio material que os homens têm sobre as mulheres. Muitos homens são os únicos provedores da casa. Sendo os únicos provedores da casa, eles têm uma vantagem material sobre as mulheres sem precedentes. As mulheres ficam submissas aos homens financeiramente, materialmente. Por que os homens fazem isso? Porque eles podem. Porque eles podem. Qual que é a nossa saída? A gente vai fazer não poder mais. Essa é a saída. A saída não é moral, ela é material. Se os dois trabalham, a mulher pode mandar o cara tomar no cu tranquilo se ele ficar fazendo isso. Só que muitas mulheres sequer têm essa escolha. E como eu sei disso? Porque o próprio Bolsa Família já conseguiu demonstrar isso pra gente. O Bolsa Família, que é uma medida de distribuição de renda, de alívio da pobreza muito modesta, já conseguiu fazer com que mulheres se libertassem do jugo dos seus maridos. Exato, a gente tem que mudar a estrutura para as mulheres não ficarem dependentes. E aí a questão é não fazer com que pareça que a saída é moral, que a gente tenha que conscientizar todos os homens para que os homens tenham uma crise de consciência, acordem 40% mais morais num dia e dividam a tarefa doméstica. Isso não acontece, gente. Isso não acontece porque é uma saída idealista. Mesma coisa com o consumo. Por que se consome tanto? Porque as pessoas têm uma falta de ética, uma falta de moral. Entendem? Como que a gente vê a solução para isso? A gente tem que ofertar menos e ponto final. Tem que ofertar menos e ponto final. A economia tem que ser planificada. A gente tem que resolver o problema na raiz. Porque se a gente esperar que tenha a oferta da mercadoria como um todo e as pessoas simplesmente não consumam por uma crise de consciência, isso é uma solução moral, individual e idealista. Aí eu te digo, plástico, isopor, matérias que destroem a natureza. A maior parte dessas matérias vai para embalagens. Por que a gente produz tanta embalagem? Porque a gente produz em excesso. Porque muita embalagem é produzida. Porque boa parte da mercadoria é descartada. E por que se produz ainda em plástico? Porque o plástico é absurdamente barato. E praticamente indestrutível. Então todas essas questões de redução de custo, excesso de produção, para descarte e controle de preços, todos esses são problemas do modo de produção capitalista. Novamente, eu não estou resolvendo a questão da destruição da natureza agora. Não tô. Existe uma série de problemas ainda, tá? Que a indústria traz que a gente não tem a solução, ou que a solução ainda está sendo debatida. Mas é inegável que a gente terá uma redução drástica da destruição da natureza com uma troca de modo de produção mais avançada e não anterior. Isso é... Assim, não tá aberto para discussão. Outra coisa, carro. Gente, pensem em carro. Por que a gente usa carro? A gente usa carro porque a gente não tem transporte público de qualidade acessível. Imaginem se a gente tivesse uma malha de trens e metrôs acessível. Ônibus acessíveis, que não fossem tão lotados. Individualização do transporte. Exatamente. Também usamos muito... o tráfego aéreo é muito poluente. Por que a gente usa? Se tivesse trem de São Paulo pro Rio, por exemplo, eu nunca pegava um avião pra lá. Se tivesse uma malha de trens, que já teve no Brasil no passado, a gente usava os trens. Essa troca de modo de produção só será dada com o proletariado no poder, porque todas essas coisas que eu tô falando a respeito de transporte aéreo, transporte individual, excesso de consumo, isso tudo, a manutenção disso tudo é feita por conta dos interesses privados. Então a gente só vai conseguir superar isso com a superação dos interesses privados. Exato, o ponto é exatamente esse, Kevin. Reforma não é o suficiente. Claro que o plástico é danoso à natureza. Por isso que eu falei que eu não resolvi o problema agora. Mas a questão é, a gente tá caminhando em velocidade recorde em direção a uma catástrofe climática. E o que eu tô dizendo é inegável que o modo de produção socialista, já na sua base, diminui muito a poluição e a destruição da natureza. Mas eu tô falando, eu não resolvi tudo. Não resolvi tudo.
Existe misto de capitalismo e comunismo? Não, não porque são coisas opostas. São coisas opostas. Eu vou ler os pics, eu tava respondendo algumas coisas no chat que eu acho relevantes, né? Anônimo, obrigado pelos R$100, nossa. Lete CS, obrigado pelos R$10. No Céu Tempão, adorei o vídeo da Palestina, viu o seu e o do Revolution. Muito obrigado, de coração. Um beijo pra você. Vitor, gostaria de saber se no socialismo vai ter bailão, funk e grau de moto. Se Deus quiser, acima de nós, só ele e a roda da frente. Obrigado pelos R$3. Monogâmica marxista. Você tem um dicionário marxista que indica? Obrigado pelos R$4. Dicionário, você quer dizer tipo uma enciclopédia marxista? Eu vou falar o que eu às vezes uso pra fazer a minha própria enciclopédia, que é o do marxists.org. Esse site marxistas.org, né? É um site que é um repositório de textos gratuitos traduzidos para várias línguas, e o dicionário, a enciclopédia em inglês é muito boa. E não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Eu gosto de usar essa enciclopédia, porque às vezes eu não lembro em qual texto do Marx tá o que eu quero, às vezes eu não lembro qual que é a página. Isso, obrigado. E aí na enciclopédia tá com as indicações. Então tem as citações do Capital, do Manifesto, do Salário, Preço e Lucro, do 18 Brumário, e isso tudo você consegue ir atrás e aí você se aprofunda. E eu gosto muito dessa enciclopédia, em inglês particularmente. Mete um tradutor mesmo, a em inglês é mais alimentada. Então, recomendo esse. Gosto desse. Até porque já tem uns linkzinhos, assim, você clica no próprio site e já abre o texto. Quando eu voltar de férias, a gente vai fazer o Porque Odiamos do Ronald Reagan. Inclusive, o vídeo sobre o Reagan e sobre a AIDS foi um prelúdio disso. Vou falar sobre o capitalismo e o comunismo. Engels das Calcaia, obrigado pelos R$6. Apoiem o Cururu Man no Catarse. Viva o quadrinho nacional. Eu adoro o quadrinho nacional. Apoiem o Cururu Man. Não li, mas já tô indicando. E quadrinho nacional é muito da hora. Recentemente eu comprei fiquei muito interessado em um chamado Lavagem. Eu comprei, eu tô esperando chegar, quero muito ler. O Monge Han tá aí, leiam quadrinhos, inclusive. Eu adoro quadrinhos de terror. Eu vi que esse quadrinho Lavagem tava muito indicado. E tô louco pra ler, fiquei pirado nele, comprei. E então fica aí a dica. Eu esqueci o nome do autor, ele tem um nome japonês. Qual que é o nome do autor? Chico, isso. Do Chico, se eu não me engano, ele tem um outro quadrinho bem aclamado que é o Três Buracos, não é? E se eu gostar do Lavagem, eu vou comprar os outros dele. Mas adoro terror. E quadrinho brasileiro é tudo de bom. E sigam o Monge Han, inclusive, né? Nosso quadrinista que tá aí no chat. Chico Moedas, exatamente. Chico, se tu me quiseres. Eu vi um outro vídeo de bode. Eu vou vareia. Os bode vareia aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. É que é só um bode. Não, esse aqui não tá legal. Um bode só. Um bode é pouco. Vai ficar no looping mesmo. Não é culpa minha. Sim. Pix. Lelutia, obrigado pelos R$8. Um troquinho pra esse gay. Exorcista radical. O que os comunistas acham do tema de corrupção? É moralista? Obrigado pelos R$3. Pedro Twitch 57. Essa pergunta é muito boa. Corrupção. É moralista? Sim, mas isso é muito fácil de responder. Vamos falar um pouco mais sobre corrupção, né? Primeiro de tudo, existe uma máxima aqui. Toda corrupção é privada. Toda corrupção é privada. Toda corrupção é feita em benefício de entes privados. Então, não existe corrupção pública. A corrupção é sempre para benefício de algum ente privado. Ou seja, vocês já conseguem ver como um modo de produção que é centrado na propriedade privada potencializa a corrupção, não é? Outra coisa. O sistema capitalista incentiva a corrupção no sentido de que quem detém poder econômico, por consequência, detém o poder político, ou de forma direta ou de forma indireta. Leia-se clandestina, leia-se criminosa. Eu perguntei isso já pra vocês. Vocês consideram lobby corrupção? Caso vocês não saibam, lobby é algum ente privado, alguma empresa, algum empresário, algum etc., algum ente privado comprar ou estimular de formas ilícitas ou lícitas, né, porque nos Estados Unidos é legalizado, algum parlamentar a votar de uma determinada forma ou apresentar um determinado projeto. E aí é que tá. O lobby é algo permanente na democracia burguesa. Eu considero o lobby corrupção, porque é o cruzamento entre interesses privados e interesses públicos.
E aí a questão é, não existe a democracia burguesa sem lobby, porque existe muito poder econômico concentrado na mão de poucos. Então, o sistema da democracia burguesa, ele é montado em cima da corrupção. Montado em cima da corrupção. Agora, o que é interessante a respeito desse papo de corrupção? A corrupção foi muito utilizada nesses últimos tempos. Claro que ela sempre foi, mas nesses últimos tempos de forma mais intensa, na América Latina, para trocas de regime. Então, a gente vê desde a eleição do Chaves, passando pela Onda Rosa como um todo e tal, passando pelos Kirchner, passando pelo Evo, passando pelo Lula, a corrupção ser utilizada como um ponto de partida para a troca de um regime. Ou seja, não como um golpe direto, mas como uma retórica para um golpe indireto. E vocês viram que isso funcionou. Porque quando a gente vê pessoas que são antipetistas, auto-intituladas antipetistas, sempre o que eles falam não é projetos políticos e pautas políticas, mas sempre pautas morais. Por quê? Quando a corrupção se torna a pauta principal, ela vai direto para a parte emocional. A parte da ética, a parte do roubo, a parte da falta de caráter. E vocês sabem disso, pessoas que são irremediavelmente, irreversivelmente antipetistas, são pessoas que sempre têm uma veia muito forte nessa pauta da corrupção. Chamam Lula de ladrão, a maior escândalo de corrupção da galáxia, etc, etc, né? Facção criminosa, exatamente. O PT é igual ao PCC. E eles não vão falar de projetos políticos, de pautas políticas, de diferenças de pautas políticas. Então, sim, corrupção é uma pauta moral. Mas ela é imprescindível na democracia burguesa por conta da dinâmica do lobby. E sim, o caso das Americanas é um exemplo de corrupção privada e só privada, que não esbarra no ambiente público. Porque, novamente, o poder político emana do poder econômico. E me achem exemplos de corrupção que não envolvam imenso poder econômico. Imenso poder econômico. Vocês entendem a raiz do problema? 400 trilhões só na Petrobras. Certo? Não sei se eu enrolei muito, mas acho que deu certo. Femboy Comuna, obrigado pelos 3,87. Quem foi o Rasputin? Só serviu pra música do Boney M ou algo mais? Não sei. O Rasputin é uma figura meio... Ele era um curandeiro russo que... Ele já tinha uma fama, porque ele era tipo um cara muito religioso, ortodoxo, e também um curandeiro, e aí ele começa a ter uma fama na Rússia Imperial. E aí tem alguma coisa do tipo, o filho dos Romanov tinha hemofilia, porque casa filho com filho, primo com primo, sei lá o quê, e ele nasceu com hemofilia, e aí eles não sabiam mais o que fazer porque os médicos tradicionais não estavam dando conta, e eles chamam o Rasputin, que era esse médico meio místico, pra resolver, e ele meio que dá uma aliviada. E aí ele começa a ficar lá meio pelo círculo de influência dos Romanov, e existe o boato de que a czarina traiu o Nicolau com ele, e aí começa a virar um negócio meio assim, meio de fofoca de rico, assim. E tem o pauzão, tem a história do pauzão, né? E tem a história também de que o cara levou 5 tiros, foi amarrado, 3 facadas, foi jogado no rio e não morreu, né? Teve isso. Ele foi envenenado e não morreu também. Tem uns filmes sobre ele, tem uns filmes da década de 60, se não me engano, sobre ele. Eu sei que tem um que é bom e um que é uma merda. Mas eu não lembro qual. Ele tinha 2 metros de altura e enfim. Tem a história do pirocão, sim. Tem a história de que ele tem uma rola gigantesca. Mas isso é o que eu sei do Rasputin. Eu sei mais do que eu falei que eu sabia, né? Mas é uma coisa assim. Ele era um boy magia, exatamente. E tem a música do Boney M. Que eles falam um pouco sobre isso, inclusive. Falam um pouco sobre como ele pode talvez ter arado os campos de trigo da czarina. E que ele era muito religioso, né? Pedro BR 2023, obrigado pelos R$3. O que os comunistas acham sobre a democracia social? Não entendi direito o que você quis dizer com democracia social. Se você puder esclarecer no chat. Ana Comuna, obrigado pelos... isso aqui é de ontem. O que você acha sobre aquela fã da Taylor? Estamos processando até 4F. Se vocês quiserem ver um puta vídeo sobre isso, vai no Rádio Guerrilha. O Gui do Rádio Guerrilha fez um dossiê, caso da Ana Clara Benevides. E é um puta trabalho de pesquisa que ele fez, falando sobre negligência. A questão é negligência. E negligência tudo por conta de, grana, tá? E falando um pouco da assessoria de mídia da Taylor, que cara, é capitalismo tardio na sua essência. É um negócio bem complicado. Ele não era o Rasputin não parece um heterotop. Ele parece mais um guru líder de seita que... Enfim, né? Vocês já sabem onde isso vai parar. A Taylor é a trombeta do capitalismo tardio.
Não pode entrar com água, porque você tem que comprar a porra da água lá. Os caras tiraram o ventilador, eles taparam o lugar pra quem tá de fora não conseguir ouvir o show. A menina que morreu tava na área VIP, o ingresso dela custou tipo R$ 1.800. R$ 1.800, gente. Tinha mais coisa aqui. Faz um vídeo do manifesto, tentei ler, escutar até HQ. Já tentei ler, escutar e até HQ tem o TDAH. Obrigado pelos R$ 100. Tá, vou fazer, tá, gente? Tá, eu já tenho meio escrito esse roteiro, porque eu escrevi pra fazer a introdução da audioteca. Eu vou revisar o roteiro, mas eu vou fazer porque eu acho que o Manifesto é um livro muito basilar e a gente sempre recomenda, mas eu sei que ele tem as suas dificuldades, ele é um pouco inacessível. Então, talvez o meu vídeo ajude. Prometo fazer, sim. Isso não vai dar muito trabalho. Pax, obrigado pelos R$ 100. Nossa, obrigado pela generosidade. Eu só tô cansado, queria saber mais sobre o que é se radicalizar. Se radicalizar é você chegar à conclusão de que o capitalismo é insolúvel e ele precisa ser superado. Quando a gente fala em radicalização, a gente tá falando disso. Por quê? Radicalização significa, como diz o Marx, tomar as coisas pela raiz. O Marx diz isso naquele texto clássico dele, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Quando a gente fala radicalizar, a gente fala que a pessoa está tomando as coisas pela raiz e a raiz para nós é o modo de produção capitalista. Então, quando uma pessoa se radicaliza, significa que ela chegou à conclusão de que o capitalismo é irreformável e ele precisa ser superado. Agora, como isso vai se dar, depende. Então, uma pessoa anarquista é uma pessoa radical. Uma pessoa comunista, marxista-leninista é uma pessoa radical. Uma pessoa maoísta é uma pessoa radical. Existe uma série de formas de visões radicais, mas todas elas agarram pela raiz e chegam à conclusão de que o capitalismo é irreformável. Já saiu a parte 3 do Rádio Guerrilha sobre a Taylor? Não sei, eu vi só 2 partes. Exato. Se radicalizar é chegar à conclusão de que o capitalismo é intancável. Trotskista é radical? O nosso problema com o trotskismo é a via organizativa deles. Eles têm um problema sério de organização, que a gente discorda. Mas eles também, os trotskistas também, chegam à conclusão de que o capitalismo é irreformável. Não existe trotskista reformista, não que eu conheça, sabe? Como fica o agronegócio no comunismo, de preferência não deve existir, né? Sou o Faria Lima, ele me radicalizei por sua causa. Tenho dinheiro e vou ajudar na nossa luta. Pode fazer uma raid pro meu Instagram? Raid pro seu Instagram? Obrigado pelos R$ 200. Humanos do Capitalismo é o Instagram do camarada. Eu posso divulgar. Raid eu não tenho como fazer por questões técnicas, né? Mas Humanos do Capitalismo. Humans of Capitalismo. Obrigado pelos R$ 200, camarada. Muito obrigado. Inclusive, estamos organizando doações pro fim do ano. Vou entrar de férias, então vou sair com uma doação. Então, saibam disso. Se vocês tiverem grana, aguardem, porque é importante sempre, no final do ano, a gente doar pra quem mais precisa, né? Coafu persegue o sol. Aqui no interior do Rio Grande do Sul não tem nem PT, muito menos esquerda radical. Obrigado pelos R$ 3. Pois nessas situações, o mais adequado é fundar núcleos novos, né? Tem muitos lugares nos quais a política da esquerda radical não conseguiu chegar ainda. Não teve capilaridade. Então a gente tem que conseguir fazer com que chegue nessas regiões. E é aí que eu dou a volta para uma das primeiras perguntas que surgiu, que é a respeito do jornal. Qual que é a técnica que a UP, por exemplo, utiliza para fazer com que ela consiga ser difundida por outras cidades? É o jornal. A UP começa a fazer brigadas do jornal para centralizar os militantes e levar a informação do partido para dentro dos lugares menores. Eu acho isso uma tática... Bom, não é nem que eu acho, né? É uma tática leninista clássica muito eficiente. Muito, muito eficiente. Coafu persegue o sol de novo. Como criar capilaridade nos interiores do BR? Acabei de falar. Obrigado pelos R$ 3. Peixe tropical, obrigado pelos R$ 5. Canudo se encaixa com uma experiência de que tipo? Revolução Popular, mas não tinha... É uma revolução messiânica, né? Existe alguns teóricos que chamam de caudilismo latino-americano. Mas eu vi que teve gente que perguntou de socialismo. Não era socialista, tá, gente? Não vejo enquadrado como socialismo de forma alguma. A gente vê como caudilismo messiânico, caudilismo latino-americano, que é essas experiências utópicas, separadas da sociedade, centradas em uma figura que é uma liderança que mistura um pouco o secular com o teológico. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Fundamentalismo religioso, sim. Então, caudilismo, né? Aí, caudilismo é espanhol, gente. Existe a palavra em português, mas se usa muito caudilhos com 2 L's, né? Pra explicar outros fenômenos da América Latina. Por exemplo, se usa caudilismo às vezes para falar sobre a Revolução Mexicana de 1910. Se usa caudilismo para falar de outras revoluções e outros movimentos de massas que a América Latina teve no 19. Certo?
Henrique Nas, obrigado pelos 4,50. Mandei outro pix pelo QR Code, mas não sei se foi pra você. Socorro? Não sei. É que eu não sei o que fazer nessas situações porque eu não sei pra onde foi. Depois dá uma olhada na sua conta bancária. Bruno do Violino, já respondi. E tinha a pergunta, é possível misturar o comunismo com o capitalismo? Não, porque são coisas opostas. É a mesma coisa que misturar água com óleo. Por quê? O capitalismo é um modo de produção baseado na propriedade privada e na mercadoria como centro das relações sociais. No comunismo, a gente espera o fim da propriedade privada. Fim, não é preservação nem residual da propriedade privada. No comunismo, tá? O fim da propriedade privada, o fim das classes sociais e o fim da forma mercadoria também. O fim da economia de mercado. E uma economia que seja mais organizada, seja uma etapa superior ao mercado. A China não é comunista porque não existem países comunistas, gente. Eu tô falando de comunismo, tá? Comunismo. Socialismo, aí a gente tem que debater o seguinte. Não faz muito sentido falar em mistura do socialismo com o capitalismo, porque o socialismo é um período de transição. Então a questão é o seguinte. Um modo de produção surge do outro. Quando nós entrarmos no socialismo, nós estaremos transicionando do capitalismo. Ou seja, partes do capitalismo irão estar preservadas dentro da nova sociedade, como estiveram em todas as sociedades socialistas. Todas. Uma coisa que o Marx prevê, e ele acerta, é... Provavelmente, em uma sociedade socialista, nós teríamos um modelo de justiça, de judiciário burguês. Dito e feito. O modelo de judiciário é muito semelhante ao modelo burguês. É uma coisa que o Marx prevê na crítica do programa de Gotha e acerta. Se você for argumentar que a China está em transição, não é muito contraditório, porque o socialismo é esse período de transição. Só lembrando que a União Soviética também teve um período no qual a propriedade privada foi preservada. Ela já era a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o socialismo é uma construção constante de um período de transição. Como que nós saberemos quando a gente chegou no comunismo? Quando nós extinguirmos o Estado, a propriedade privada, a economia de mercado e as classes sociais. Então, é uma coisa que a gente sabe o que a gente não quer. Que são esses elementos. Transição ad eterno, a gente não pode esquecer que pra China 100 anos é tipo ontem. É uma cultura diferente da nossa. Eu não acho muito legal a gente imputar o nosso senso de tempo a culturas completamente diferentes, que sempre tiveram um histórico de lidar com o tempo de maneira diferente. Agora, eu não acho que esse argumento tem muito a ver com ser ou não socialista. Agora, a questão do tempo, eu acho que a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Mas não, capitalismo e comunismo são água e óleo. Porque são coisas opostas. É uma questão de... É binário mesmo. É uma questão de ter ou não propriedade privada. Ter ou não classes. Ter ou não Estado. Ter ou não economia de mercado. Existe o roadmap da China para transição? Existe. Eles têm planos. Só que são planos longos. Outra coisa. A China não tem uma política internacionalista. Muita gente critica a China, na minha opinião, corretamente por conta disso. Agora, a China virá a ter uma política internacionalista? Não sei. Não sei. A China... terá o desenvolvimento do capital interno a ponto de se tornar uma potência imperialista? Não sei, a gente tem que observar. O que a gente tá ainda observando são prospectos. Mas eu não manjo muito de China, gente. China não é minha área, nem gosto muito de falar sobre porque eu não gosto de entrar em polêmica, sabe? A gente pode falar da experiência soviética, que é uma experiência que já acabou, que já tá encerrada, né? Então sim, nós tivemos um período da União Soviética no qual a propriedade privada foi preservada por mais de 10 anos. Mas isso, novamente, porque uma sociedade sai do ventre da outra. E carrega consigo marcas de nascença, né? Internacionalismo é a ideia de que a revolução tem que ser exportada para outros países. Então, é a ideia da classe trabalhadora de um país apoiar a revolução em outros países e apoiar a classe trabalhadora de outros países. E isso existia... Na época da União Soviética, existia muito, muito, muito. Existia muito internacionalismo entre Cuba e Vietnã, Cuba e Coreia Popular, União Soviética e Cuba nem se fala, sabe? O internacionalismo era muito forte, até o internacionalismo da China era forte no começo. Então vocês viam na época da União Soviética, antes do revisionismo, pôsteres falando com povos asiáticos, povos africanos, povos eslavos, todos no mesmo lugar. Era bem uma luta global, universal, porque... o socialismo precisa ser exportado, né? Ele precisa estar presente em vários lugares do mundo para a gente conseguir desenvolver uma transição para o comunismo.
Vocês querem investir, né, João Carvalho, não é comigo, não. Não, isso na África não é internacionalismo, gente. Isso na África não é internacionalismo. A gente precisa ser sincero aqui. A China tem capital privado, tá? A China tem capital privado, a China tem burguesia, a China tem propriedade privada. O que a China tá fazendo na África é exportar o seu capital para construir infraestrutura para extrair valor da mão de obra africana. Não tenham dúvida disso, tá? Só que isso é um dos elementos do imperialismo, não são todos os elementos. Então, gente, as empresas que estão indo para a África, que são as empresas que usufruem da mão de obra africana, são empresas privadas. A infraestrutura que se constrói na África é para exploração do valor do trabalho. Não tenham dúvida disso. Porque é o que acontece. Então, isso não tem a ver com internacionalismo. Internacionalismo seria a China ajudar com financiamento, com apoio logístico, financeiro, material, partidos de vanguarda que vão conduzir uma revolução na África. Isso é diferente, tá? Como você vê a obrigatoriedade da contribuição do sindicato? Eu vejo de uma questão bem prática. Quando a contribuição para o sindicato foi revogada, né, foi ilegalizada, digamos assim, como eu posso falar isso? Quando acabou a contribuição obrigatória dos sindicatos na reforma trabalhista do Temer, algumas centrais sindicais, inclusive a CUT, que é a maior de todas, apoiou essa visão. Porque, claro, não dá para dizer que a contribuição sindical não é controversa, ela é controversa. A questão se apoiou o fim da contribuição sindical obrigatória na esperança de que os trabalhadores fossem contribuir com os sindicatos de maneira espontânea, por verem razão naquilo. No cenário que a gente tá, eu acho isso um pouco idealista. Então, há sindicatos pelegos que usufruem da contribuição sindical obrigatória para benefício próprio? Sim. Só que a questão sindicatos combativos, sindicatos que têm um histórico combativo, também perderam muito financiamento porque os sindicatos foram muito atacados, negligenciados, destruídos, desmontados no Brasil. Então, eu tendo a ser favorável à contribuição sindical por uma questão prática. E, obviamente, eu sou muito cético a respeito do Michel Temer aprovar qualquer lei que seja favorável à classe trabalhadora. Se sindicato fosse ruim, não existia patronal, exatamente. Obviamente. Por que o Michel Temer fez isso? Porque ele sabia que isso enfraqueceu os sindicatos, dito e feito. Enfraqueceu, de fato. A contribuição sindical despencou e os sindicatos se enfraqueceram. Claro, aprovando uma reforma trabalhista tal qual foi aprovada no governo Michel Temer, era necessário ter sindicatos enfraquecidos para evitar uma represália forte, né? Que iria vir, que ainda deveria vir, né? A CUT não acaba virando um sindicato pelego quando o PT tá no poder? Cara, a CUT é muito grande. Então, sim e não. Ela tem problemas, mas ela tem disputa. Essa que é a questão. Quando sai vídeo sobre decolonialismo, eu não gosto muito da ideia de decolonialismo. Eu sempre sou mais anticolonialista, é diferente. Então, decolonialismo não é uma área que eu gosto muito de estudar, não tenho tanto interesse. Anticolonialismo vocês vão me ver falar, principalmente nos vídeos da África. Onde posso entender a reforma tributária, tem um vídeo no meu canal sobre, procura lá. Bença tia. Entreguismo é a burguesia nacional e a classe política nacional, né? Que não tem distinção entre a burguesia e a classe política, né? Eu só tô falando pra ficar mais claro. Entregam de mão beijada pro capital estrangeiro, às vezes pra estatais estrangeiras, nossos recursos naturais ou nossa força de trabalho. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Já tô saindo, gente, tem que comer. Davi Raftopoulos, obrigado pelos 4,20. Como gerir uma sociedade de 8 bilhões de pessoas sem Estado? Não sei. Não sei porque eu dizer que eu sei seria puro idealismo. A gente acredita no definhamento do Estado por uma questão lógica, gente. O Estado existe em função de organizar a violência para uma classe suplantar a outra. Em um mundo no qual nós não temos mais classes, o Estado se torna obsoleto. Então, de que forma nós vamos nos organizar sem Estado? Eu não faço a menor ideia. Mas eu acredito de verdade que isso é possível. Porque se o Estado é um aparato de dominação de classes, de violência organizada, a partir do momento que nós consigamos extinguir as classes, o que eu acredito de verdade que é possível, porque as sociedades socialistas, as experiências socialistas já demonstraram que é possível, estavam caminhando a passos largos em direção a extinguir diferenças de classes. Esse aparato de organização da violência e de opressão específica de classe não é mais necessário. Isso que você descreveu não é o conceito de Estado-nação, não entendi. O que eu descrevi que é Estado-nação?
Então a resposta é não sei, e a única resposta adequada é não sei. Porque qualquer um de nós que disser vai ser assim, vai ser assado, não vai estar sendo fiel à filosofia marxista, que é o materialismo histórico. Claro que na nossa cabeça é difícil de imaginar uma sociedade sem Estado, mas na nossa cabeça, na cabeça de uma pessoa do feudalismo, é difícil imaginar a sociedade capitalista. É uma coisa inimaginável, sabe? Nós temos dinâmicas inimagináveis. Então, não é só porque a gente não consegue imaginar concretamente na nossa cabeça que não é possível. A gente precisa dessa fase transicional de uma nova sociedade para construir esse novo modo de produção. Já cheguei à conclusão de que o capitalismo é irreformável. E agora, obrigado pelos R$100 de novo. Agora, a sua tarefa é se organizar. É se organizar em partido, coletivo, movimento social, movimento estudantil, o que mais? Sindicato, já falei sindicato? Enfim, se organizar. Associação de bairro, que seja. Sua tarefa é se organizar. Ah, mas eu não estudei tanto. Se organizar é mais importante. Se organizar e botar a mão na massa vai te fazer aprender muito mais do que anos e anos de leitura. Na prática, você vai aprender muito rápido. Então, essa é a ordem dos fatores. Chegar à conclusão de que o capitalismo é irreformável e se organizar, porque a nossa única arma é a organização. Não li sobre a desoneração. Eu preciso ler pra essa semana. Quarta-feira, provavelmente, eu vou falar sobre isso. Vai existir golfe no comunismo? Cara, aí eu vou falar. Eu vou idealizar mesmo. De preferência, não. Se Deus quiser, não. Nossa, golfe é um negócio... Destrói um monte de reserva ambiental. Destrói, tipo, mata natural. Gasta uma água do caralho. Nossa, é ridículo. Odeio golfe. Quero que morra. Carrinho de golfe sem golfe. Esporte bunda, exatamente. Se tudo der certo e se a gente atingir de verdade o comunismo, o golfe não vai existir. Mini golfe pode ser, mas golfe não, mano. Golfe é sacanagem. Organização em partido e movimento marxista pra mim foi pedagógico. É pra todo mundo. É muito pedagógico. Você aprende observando seus camaradas trabalhando e falando e palestrando e fazendo parte das atividades. Nossa, você aprende numa velocidade imensa. Então, Então se organize. Golfe no... Pangia, lembra do Pangia? Quem tem minha idade vai lembrar do Pangia. Golfe e polo são dois esportes que parecem ser de arrombado. Polo com cavalo, porque aí quem tá praticando o esporte é o cavalo, né? Tênis vai existir no comunismo? Também não é o meu esporte favorito. O que acha de comunistas se infiltrarem em partidos burgueses para um mínimo se eleger, depois para mudar os partidos revolucionários, para que esses partidos tenham um mínimo de representatividade, para as emissoras serem obrigadas a chamar os presidentes comunistas para o debate, pelas propostas, regras que eles inventaram? Isso tem um nome, essa técnica tem um nome, chama entrismo. E a gente tá pra ver ainda a prática de entrismo render frutos, tá, gente? Porque não é a primeira vez que ela é tentada. Então, entrismo é você entrar num partido que não é da sua ideologia pra tentar cooptar ele por dentro. O que acontece 100% das vezes? Esses comunistas entram nesses partidos e são combatidos. Então, são pessoas que são subfinanciadas, são pessoas que são marginalizadas, são pessoas que são isoladas, e é isso que acontece na prática. Então, já aconteceu e não funciona, tá? Entrismo é uma prática muito comum em certas vias marxistas. No caso do marxismo-leninismo, a nossa perspectiva é construir um movimento centralizado, monolítico, único, próprio, forte, que não precisa se submeter à vontade de nenhum outro partido e que construa, sobretudo, movimentos de massas nas ruas. Porque os movimentos de massas nas ruas são muito mais poderosos do que a disputa eleitoral. Mas isso não quer dizer que os partidos marxistas não devam apelar não, né? Não devam utilizar o aparato burguês de disputa eleitoral. Vocês viram a UP fazendo isso, vocês vão ver a UP fazendo daqui a pouco também. Ano que vem vai ter eleição para vereadores, né, eleições municipais, e eu tenho certeza que a UP vai emplacar uns vereadores sim, gente. Eu acho que emplaca, mas isso vem do quê? Do trabalho de massas. Vem do trabalho das ruas. Vem do trabalho das vilas, das favelas. Vem do trabalho dos movimentos sociais. E que isso é muito poderoso. Porque isso não é um voto efêmero. É um voto muito convicto. As pessoas que votam na UP são pessoas que acreditam muito no projeto da UP. Isso é muito poderoso. Mas isso não pode ser o foco. Isso tem que ser usado, mas não pode ser o foco. Ganhar isso, o tempo todo a direita fala, vocês não conseguem nem ganhar a eleição. Não é o foco, gente. Isso não é o foco. Partidos que têm como foco ganhar eleições são partidos que abrem mão rapidamente da via revolucionária.
Se o governo Boulos ganhar, dá pra falar que é um pequeno passo pra nós? Eu acredito que sim, no que diz respeito a... Da mesma forma que a gente fez a campanha pro Lula, nós comunistas fizemos, se o Boulos ganhar é um avanço, porque isso diminui o sofrimento da classe trabalhadora. Eu não tenho dúvida de que o Boulos vai fazer projetos importantes pra cidade. Não tenho a menor dúvida. Então, a gente não é muito favorável, isso tem outro nome, que é aceleracionismo. Que é achar que quanto mais sofrimento a classe trabalhadora passar, mais rápido ela vai se radicalizar e a revolução vai acontecer. Novamente, isso não tem precedente histórico. Isso não tem precedente histórico. A classe trabalhadora argentina tá em imenso sofrimento agora e olha o que aconteceu. Sabe? Só o sofrimento da classe trabalhadora por si não quer dizer muita coisa. Então, as pessoas precisam ter o alívio da pobreza, o alívio do seu sofrimento agora, e a gente vai apoiar. A gente não quer que a classe trabalhadora sofra de jeito nenhum, gente. Então, assim, o tanto de gente que vai deixar de morrer pelo Lula ter ganhado, pra gente já é uma vitória. Só de frear o genocídio Yanomami, sabe? Só de botar a vacina da Covid no plano de vacinação, só de voltar com um projeto de soberania alimentar robusto. Cara, de jeito nenhum. Quem gosta de sofrimento é quem não tá passando por ele, sabe? Por que o comando de entrismo tá com o texto do Trotsky? Porque trotskista faz muito entrismo. Aí você vai ver, quando você lê o texto, você vê o sentido da palavra entrismo. Que é entrismo. Você é contra ou a favor do PT? Não acho uma pergunta muito adequada. Eu sou comunista, o PT não é. Então, não sou do PT, não faço parte. Acho que nós precisamos construir partidos revolucionários. Entrismo. Você é contra ou a favor do PT? Sim. Nem direita nem esquerda, muito pelo contrário. Marxistas que falam de esporte, não sei, adoraria saber. O João falando de futebol é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi e eu nem jogo futebol. Por que vocês não batem muito no PT? Você é novo aqui, né? Você deve ser novo aqui. Chat, eu bato pouco no PT? Eu falo pouco mal do PT? Faz o L. Não tem uma semana que eu não critico alguma coisa que o PT tenha feito. Sabe o que eu não gosto, gente? E com todo respeito à pessoa que falou. Crítica é uma coisa que é necessária, não é nem bem-vinda, é necessária pra qualquer marxista. Mas crítica desqualificada é uma coisa que me incomoda bastante. Crítica desqualificada. Se você fosse avaliar se eu falo ou não mal do PT, qual deveria ser a primeira coisa que você fosse fazer? Que você deveria fazer? Ir no meu canal e ver. Escrever lá, Partido dos Trabalhadores, PT, Lula, e ver o que eu falei. Então, vamos fazer um convite? Podem me criticar. Me critiquem. É necessário. Eu avancei muito por conta de críticas. Mas façam críticas qualificadas. Antes de falar, o Ian nunca fala sobre esse assunto. O Ian nunca fala sobre blá blá blá. Nunca falou sobre reforma tributária. Nunca falou sobre os Yanomami. Nunca falou sobre pauta negra. Nunca falou sobre... Dá uma olhadinha. É rápido. É ferramenta de busca. Se eu não falei mesmo, tá certo me criticar. Apesar de eu achar criticar uma pessoa pelo que ela não fez, a via sempre mais fácil de crítica. Mas é uma crítica. Agora, me criticar por não ter feito algo que eu fiz, aí é só uma crítica desqualificada e eu acho ela irresponsável. Nossa. O Ian nunca falou sobre o silêncio sepulcral das celebridades sobre as queimadas. Silêncio das celebridades? Aí tu me perdeu, assim. Não saquei a exigência, sabe? Tipo, eu tô um pouco confuso. Ah, é meme? É bait, porque eu fiquei perdidaço, assim. Isso me pegou desprevenidíssimo, assim. O silêncio das celebridades, sabe? Grupo de estudos é uma boa forma de organização? É um começo. É um começo. Eu comecei... A primeira forma de organização marxista que eu tive foi grupo de estudos. Então, funciona. Funciona pra mim. Mas não para nele, não. Precisa de algum tipo de grupo que faça você botar a mão na massa. Falar de bobajada... é difícil eu aproveitar a bobajada. Eu tô chegando numa fase que eu não tô conseguindo ver graça nas coisas mais. Isso é uma coisa crítica, né? Bom, uma coisa que eu tenho visto muita graça é... Eu voltei a... Não, eu não acho que é depressão, acho que é exaustão. Não, eu acho que eu tô cansado só. Mas uma coisa que eu voltei a ver graça é... Eu voltei a estudar árabe. E eu tô feliz pra caralho, porque eu voltei a ter dinheiro... Eu parei de estudar árabe quando eu perdi meu emprego. Eu voltei a ter dinheiro pra pagar a aula. E eu gosto muito. Isso é uma coisa que eu tenho feito muito. Eu gosto real, assim, de estudar. Eu acho língua um negócio legal, mas eu me conectei com o árabe muito, assim.
O Cornel West é comunista? Cara, eu conheci ele muito recentemente. Eu acho que ele tá naquela margem de uma pessoa, de um socialista. Eu acho que eu acho que ele se autoproclama socialista. Eu preciso investigar mais. Mas eu conheci ele há muito pouco tempo. E aí eu vi que ele... Foi estranho. Eu vi ele publicando uma coisa meio contra... meio contra o Hamas, mas era um negócio meio dúbio. Tipo, um negócio meio... Os dois lados estão errados, que eu achei cringe. Só que depois eu vi ele mudando de discurso que, assim, ficou insustentável, né? Então eu tô naquelas, assim. A escrita é a parte... Do árabe, a escrita é a parte fácil. Difícil é o resto. Socialista não marxista. Imaginei. Existe um guarda-chuva, assim, que é o socialista, né? Que os estadunidenses costumam... Quais línguas você sabe? Fluente só inglês e português. Eu sei o árabe agora, eu tô estudando, né? A gente tem um canal de cultura pop. A gente tem a Soberana tem o Segunda Pop. Segunda Popular. Que é sobre cultura pop. É um podcast só de áudio, mas a gente tem isso sim. A gente tem muitos... É que, tipo... Eu tenho um relativo tamanho na internet e tal, mas a gente tem outros projetos menores que são menos conhecidos, mas que a gente tá tentando, tá, gente? A gente tem uma diversidade gigantesca na Soberana, que me dá muito orgulho, inclusive. O pessoal dos games, a gente precisa de um projeto pra isso. Porque precisa ser uma pessoa que é dedicada a esse tipo de cultura. Não dá pra fazer isso mais ou menos. Tem que entrar de cabeça nessa cultura, sabe? Faço atividade física, sim. Faço sim. Eu faço. E ajuda, viu? Eu acho que eu não faço o suficiente, mas eu faço. Você curte filosofia? Curto. Curto bastante. Eu não sou muito bom, eu não domino muito, mas eu gosto. Eu já tive fases de querer pegar os livros... Querer pegar o Kant pra ler, né? Querer pegar o Schopenhauer, querer pegar o Hegel. O Hegel eu tive que ler na faculdade, né? Pegar esses textos e tentar encarar eles. Quanto tempo você tira pra ler e estudar por semana? Isso é um problema sério que eu tenho, que eu tenho uma forma de trabalho, uma organização de trabalho muito desigual. Então tem semanas que eu leio que nem um maluco, que nem a semana que eu preparei o vídeo da Palestina, que eu leio 3 livros numa semana, e tem semanas que eu leio 5 páginas, eu já tô exausto, minha cabeça já tá fritando. Eu tenho uma maneira muito irregular de estudar, e eu tinha esse problema desde a época da faculdade. Eu consigo abrir um pouco o leque dos meus conteúdos pra tentar me esgueirar entre isso, sabe? Não acho problema nenhum um comunista investir na bolsa. Porque eu acho que você não investir na bolsa é você esperar que um boicote à bolsa vá fazer alguma diferença na realidade. O problema não é esse. Numa sociedade no qual a gente quer melhorar a nossa estabilidade financeira, a nossa qualidade de vida, se você consegue encontrar uma maneira de melhorar investindo na bolsa, faça. Esse moralismo não vai ajudar ninguém. Você não investir não vai ajudar ninguém, não vai fazer diferença. Porque a gente sabe que quem realmente controla isso é a alta burguesia. Não é você que tem R$200 de ações da Petrobras, tá ligado? É do Congo, a gente tá escrevendo o vídeo do Congo. Eu tô lendo sobre o Lumumba. Aí eu tô tentando conectar Vai ter vídeo do Congo sim, vai ter esse ano ainda. Eu tô tentando conectar as coisas, é que tá um pouco difícil porque, novamente, é assunto novo pra mim. Você sofre antissemitismo por causa do seu nariz? Sim. Sim. Isso é que é louco, né, gente? De uma certa forma eu sou semita também, né? Porque eu tenho ascendência árabe. E recebo, sim, muitos... Principalmente quando eu viralizo nessas bolhas da extrema-direita, tipo do MBL, essas coisas assim. Eu recebo uma chuva de mensagens antissemitas. Os caras, eu vejo direto. Eu sei que eu apareci em alguma coisa do MBL quando aparece nos comentários Judeu Neves. Os caras falam assim, Judeu Neves. E... né? Abre o bueiro. Se aparece um monte de Judeu Neves nos meus comentários, eu sei que eu apareci em algum lugar da direita. Vai ter especial de Natal, sim. É que a gente tá combinando ainda certinho. Como vocês sabem a ancestralidade, a minha avó nasceu lá, né? Então, eu sei por causa disso, direto, assim. Ela falou comigo. Não fui procurar genética nem nada. Ela me falou, né, de onde ela era. Mas eu tenho esse direito, né? O direito de saber de onde a minha família veio. Quem é negro no Brasil não tem esse direito, perdeu esse direito. Inclusive, né, Malcolm X falava sobre isso com esse X no nome. Você fica seguro com essas ofensas contra você? Fico. Fico porque, primeiro, a pessoa me chamar de judeu pra me ofender como uma ofensa, diz muito sobre ela, né? Tenho dificuldade pra ler, isso é problemático pro comunista de forma nenhuma.
De forma nenhuma. Se você quiser ter mais contato com a teoria, dá uma olhada na Audioteca Crítica. Audiotecas são audiolivros. Mesmo assim, se você tiver dificuldade pra se concentrar, conversa com outros camaradas. Pergunta, conversa, vê se no diálogo você consegue pegar. Mas a gente tem que conversar, sabe? A gente tem que falar sobre e sempre estar se aperfeiçoando. Voltando. A pessoa me chamar de judeu, Neves, diz muito sobre ela, sabe? Muito sobre ela. Então, quem usa judeu como forma de ofensa, a gente sabe quem é. Principalmente no Brasil. Não tenho religião, não. Já fui cristão, mas não sou mais. Mas quando eu era criança, por influência da minha família, que é muito cristã. Então, eu adiei o vídeo do Stalin, porque eu vejo mais... Eu recebi uma crítica que eu levei muito em consideração, que é... Eu acho que sou ateu Neves, acho que sou, mas eu nunca penso muito sobre isso. Eu adiei isso um pouco, porque eu recebi uma crítica de que nós, principalmente os criadores da Soberana, estão se apegando muito a temas do socialismo real, histórico, e falando pouco da contemporaneidade da América Latina e do Brasil. E eu achei isso pertinente. Tipo, eu levei pro coração isso. E aí, vocês veem no meu canal, eu tô tentando falar mais da América Latina como um todo, né? Falei do Haiti, falei da Venezuela, falei do Brasil, falei do Chile, vou falar do Congo, que é a África, que a gente nunca fala, vou falar de Burkina Faso, que é a África, que a gente nunca fala. Então, eu acho que a gente tem que priorizar, porque uma coisa que o Humberto fala a gente tem que parar de se apegar com coisas que não conversam com a classe trabalhadora. Então, eu acho que o Chavoso pergunta de trotskismo lá no podcast, e o Humberto basicamente fala, foda-se, porque isso não dialoga com a classe trabalhadora, de verdade, assim. Vamos tentar dialogar com as pessoas. Na minha opinião, Venezuela dialoga, porque a gente ouve falar da Venezuela o tempo todo. Haiti dialoga pra caralho com a classe trabalhadora, pra caralho. Esses dias eu peguei um Uber e eu percebi que o motorista tinha um sotaque, assim, e ele tinha um nome bem, bem estranho, bem, bem diferente pra gente, assim. E aí eu perguntei de onde ele era, e ele falou que ele era do Haiti. Ele tinha um português perfeito, ele só tinha sotaque. E aí a gente ficou conversando, e o cara, ele quase chorou, porque eu tinha acabado de estudar o Haiti, e eu falei de muitas referências que pra ele é muito importante. Os haitianos, eles têm muito orgulho de si. Eles têm muito orgulho da própria história, eles têm muito orgulho dos revolucionários, eles têm muito orgulho dos museus que tem lá, têm muito orgulho da cultura deles, da comida, da música. E eu manjava, eu sabia música, eu sabia data, eu sabia nome, eu sabia geografia. E aí ele falou, cara, eu nunca conversei, eu tô há 8 anos no Brasil, eu nunca conversei com um brasileiro que manjava tanto da história do Haiti. E tipo, eu real tentei me conectar com o cara através da história dele. Aí, eu achei fantástico trocar ideia com o maluco, sabe? E o cara era brilhante, ele tinha ensino superior, ele tava trabalhando como Uber aqui no Brasil. Ele tinha ensino superior, ele falou sobre como o impeachment da Dilma foi uma coisa que aconteceu muito parecida em 2004 no Haiti. Falou, no Haiti em 2004 tinha um presidente que o imperialismo estadunidense detestava, e aí eles fizeram um golpe meio que tinha uma cara de movimento popular, mas foi pra derrubar o cara. Muito parecido com o que aconteceu com a Dilma aqui. E ele falando, eu acho que o Haiti devia se reindustrializar, a gente tá comprando tudo de fora, a gente não tem autonomia... A gente não tem autonomia financeira, autonomia econômica. Depois do terremoto, isso foi uma oportunidade para os Estados Unidos entrarem com toda a força. E aí eu só tô dizendo... Quando a gente fala de diálogo, a gente tá falando disso. Eu fazer um vídeo sobre Haiti não só dialoga com a classe trabalhadora brasileira, que é muito negra, né, que a maior parte é negra, como nós temos vários imigrantes haitianos. Então eu consegui me comunicar com o cara, consegui me conectar com o cara. Foi uma viagem longa, então eu consegui realmente me conectar com o cara, falando da história dele, sabe? Por isso que eu priorizei. E eu não acho que eu ia conseguir me conectar com nenhum membro da classe trabalhadora falando do Stalin. Sabe? Falando do Trotsky, falando da União Soviética, falando do Rodia, falando do Mao. Não que isso não seja importante, mas eu acho que isso não é a nossa prioridade agora. E sim, até se a gente for falar de comunismo, vai ter que ser Cuba, vai ter que ser Coreia, Venezuela, eu sei que não é, mas a gente tem que falar da Venezuela, por isso que eu falei. Mesmo China e Vietnã, sabe? Nunca li Nietzsche, não manjo muito. E eu até falei, uma coisa que foi muito legal, olha que interessante. Eu falei, eu dei uma aula sobre o Haiti recentemente e eu não expliquei o que eu fazia, né? Mas eu falei, os alunos gostaram muito, falando de vocês, né?
Eu dei uma aula sobre Haiti, o pessoal gostou muito, o pessoal se conectou muito, a população negra se conectou muito, principalmente porque aqui a gente tem figuras revolucionárias também, tipo Zumbi. Aí ele falou, eu não sei quem é Zumbi. Aí eu falei, o Zumbi é tipo o nosso Mackendal, é o nosso... como é que é o primeiro nome dele? Esqueci o nome do primeiro nome do Mackendal. Que é um revolucionário haitiano. François, isso. É o nosso François Mackendal. Aí ele falou, E aí, tipo, eu expliquei pro cara quem era o Zumbi dos Palmares. Falando pra ele que ele era tipo um François Mackendal, sabe? Então, pra vocês verem como esse diálogo entre da diáspora africana se comunica muito, né? E ele falou, é que pra nós haitianos o zumbi é uma coisa do voodoo. Zumbi é uma forma de... um estado de espírito do voodoo e tal. Você tem indicação de livro de literatura comunista? Tem. O João manja mais disso que eu. Ele tem um vídeo no canal falando sobre isso. Mas tem alguns clássicos. Tem os livros do Jorge Amado, que ele tem o... Como é que é o nome do... Me lembrem o nome do livro do Jorge Amado, gente, que é sobre isso. Alguém me lembra, por favor? Não Capitães da Areia. Voodoo é uma religião, sim. É o outro livro dele. Não é do Subterrâneo, esse é do Dostoiévski. Enfim, tem o Estrela Vermelha, tem o Flores Matinais Colhidas ao Entardecer, tem o não é o Tenda dos Milagres que eu tava tentando lembrar também. Tem, que mais? De literatura. Não, deixa eu tentar lembrar aqui qual que é o livro dele. Mas ele tem um clássico que é sobre isso. Não, abriu em... Ele tem um livro sobre Prestes chamado Cavaleiro da Esperança, né? Deixa eu abrir em português, eu abri em inglês aqui. Subterrâneos da Liberdade, lembrei. É esse livro aqui, Subterrâneos da Liberdade. Eu confundi com Contos do Subterrâneo do Dostoiévski. É Subterrâneos da Liberdade. E ele tem um livro também da viagem que ele fez pra União Soviética que chama Terra da Liberdade, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Enfim, dane-se. Fica a dica. Mundo da Paz, é isso. É Mundo da Paz. Nossa, eu transformei em Terra da Liberdade. Mundo da Paz, o nome do livro dele. Temos esses. Temos mais livros comunistas, é que eu não sei de cabeça. O João é bom de indicar essas coisas. O João sempre indica um livro interessantíssimo chamado Friend, que só tem em inglês, mas é uma tradução para inglês de um livro norte-coreano. Que é um juiz que tá mediando um divórcio e através da mediação do divórcio ele começa a questionar o próprio casamento. E aí você vê relações de gênero e de sociedade na Coreia Popular, né? A Ursula Le Guin é anarquista. Ela tem excelentes livros, mas ela é anarquista. É que o camarada perguntou comunismo, aí eu fui direto pro... Qual o autor do livro Friend? É um nome em coreano, deixa eu ver aqui. Que eu não vou lembrar. Porque só Friend é difícil de achar, né? Paek Nam-nyong, eu vou colocar aqui pra vocês. Eu não vou colocar na tela porque eu vou me doxar, mas é que eu vi que tá com o meu endereço aqui. Deixa eu pegar o nome do autor. Esse é o nome do autor. O João já fez isso vezes o suficiente pra aprender com o erro dele. É da gringa, né? É importado o livro. Mas vocês conseguem achar fácil ele paralelo. Até onde eu sei, minha família não é da diáspora judaica, não. Mas pode ser. Esse nome Neves pode ser, né? Mas eu não sei. Teria que investigar. Agora, o lado árabe eu sei. Conhece livro sobre leste europeu durante o período socialista? Sim, depende do que você quer aprender. Tem um clássico sobre a Hungria, que chama a Contra-Revolução de Veludo. Esse livro do Ludo Martins conta a história da República Popular da Hungria. Esse é o que eu lembro de cabeça, assim, mas eu nunca li muito sobre. Se você quiser saber o que é materialismo dialético, vai lá no meu TikTok que tem um dicionário. E aí no dicionário tem os verbetes. Aí tá lá materialismo histórico e dialética. São dois separados. Vai ter dinheiro no comunismo? Não, definitivamente não vai ter capital. A gente sabe disso. Porque o capital não é dinheiro. O capital é um valor que se autovalora. Isso a gente quer superar. A gente quer superar o capital. Se vai ter dinheiro ou não, alguma forma de reserva de valor, de unidade de conta, a gente não tem exatamente certeza. Mas é fato absoluto que não dá pra ter comunismo com capital. Essa pergunta é boa. Existe algum livro mais simples do que o Manifesto ou vídeo para explicar a trabalhadores de baixa renda a importância do comunismo como movimento de trabalhadores necessário para mudar as relações de patrão empregado? Então, recentemente eu tava procurando um texto assim porque me perguntaram a mesma coisa. Tem um panfleto da UP
que chama O que é Socialismo. É um panfleto bem pequenininho, que eu acho que supre as suas necessidades. Mas eu tô achando que a gente precisa escrever coisas novas. Ou produzir coisas novas. Que tenham exatamente essa função de só demonstrar de forma acessível, didática e imediata para a classe trabalhadora e para a classe trabalhadora que não teve contato com isso de antemão, qual que é a importância do movimento que supere essas relações entre patrão e empregado. E essa crítica eu tenho recebido bastante, eu acho... E eu acho ela muito boa, porque eu acho que, obviamente que não vai ser difícil de escrever, a gente já domina o assunto, a gente só precisa dominar a linguagem, e eu tô pensando em produzir isso, e eu acho que alguém tem que fazer, né, nem que seja eu, ou a gente vê dentro da Soberana, esse material basilar de agitação. O Manifesto do Caperotinho, ele é engraçado e ele é bom, mas ele só critica, ele não propõe uma solução. E a grande diferença entre marxistas da esquerda em geral, da esquerda social-democrata, não dizendo que ele é, né, mas é que os marxistas sempre propõem caminhos. Sempre. Então sabe o que é interessante, gente? Tem certas coisas que eu deixei de fazer, e mesmo o vídeo Princípios Básicos do Comunismo eu deixei de fazer por muito tempo, porque é o tipo de coisa que eu achei que já existia. Pensei, pô, chegar eu e fazer um vídeo basicão explicando o que é comunismo vai ser redundante. E na verdade que não é. Na verdade que acho que todo mundo achou que era redundante e ninguém fez. E aí eu acho que a gente precisa, novamente, a UP tem esse panfletinho chamado O que é Socialismo, e que ele fala exatamente isso aí que você pediu. É um textinho bem curto, eu acho que ele cabe em uma página se você espremer. E eu acho que a gente deveria fazer isso em vídeo. Sim, Kwai tá chamando muito a minha atenção, gente. Vocês sabiam que o Kwai, a maior parte do público do Kwai é das classes C, D e E? Isso é uma informação interessantíssima, porque o TikTok tem bastante... Lógico, as pessoas dessas classes... Classe no sentido do IBGE, né? De recorte de renda. Acessam muito o conteúdo por celular. Eu achava que o TikTok era o primeiro, mas o Kwai é o primeiro. Tanto que as marcas estão indo com toda a força pra cima do Kwai. Você vê que o Kwai tá cheio de coisa patrocinada agora, justamente porque essas marcas que querem atingir esse público, marca de shampoo, marca de comida, marca de etc, estão indo pra lá como propaganda. Sim, a gente tem que começar a pensar num plano pro Kwai. E assim, gente, a gente já investigou e não vai adiantar copiar o conteúdo do TikTok e pôr no Kwai, não vai funcionar. Então a gente precisa pensar num método adequado. Eu acho que eu primeiro preciso baixar e assistir pra ver como é que é a linguagem. Porque do TikTok eu acho que eu peguei o jeito. Do TikTok eu acho que eu encontrei a voz, assim, dentro do TikTok. Eu atingi 300 mil ontem no TikTok, uma coisa que me deixa muito feliz. E eu gosto muito do TikTok. No TikTok meu público é majoritariamente feminino. E majoritariamente jovem, abaixo da minha idade, abaixo da minha faixa etária. Novelinha, vou fazer novelinha com o João. Tipo, eu sei que tem novelinha, mas eu sei que tem mais coisa lá. Essa história dos sobrenomes como Rosa, Oliveira e Carneiro são descendentes de judeus, é verdade? É sim. São nomes relacionados a elementos da natureza de cristãos novos, judeus que foram forçados a se converter na Península Ibérica. Então é verdade sim, é verdade sim. Não quer dizer que todo Oliveira, todo Carneiro, todo Rosa, todo Ribeiro seja descendente de cristão novo. Não quer dizer isso, mas que os nomes eram trocados para esses elementos da natureza, é verdade, isso é verdade. Qual a diferença entre valor, dinheiro e capital? Tá lá no glossário, dá uma olhadinha. Temos um verbete sobre capital, um sobre valor, e não sobre dinheiro, mas no vídeo de capital eu falo sobre dinheiro. Então, o que eu tava falando era justamente sobre isso, sobre fazer ensaios sobre as figuras do socialismo. Eu ainda acho que isso não dialoga com a classe trabalhadora. Dialoga entre nós que já somos da área, já estamos inseridos no assunto. Claro, do Stalin eu vou fazer, porque é importante. Mas eu acho que a gente tem que se comunicar mais diretamente com as coisas que a classe trabalhadora tem contato. Por exemplo, a Venezuela, por isso que eu priorizei isso, sabe? E eu percebi isso também quando eu fiz um vídeo sobre a história do bairro da Liberdade aqui em São Paulo, que é um bairro que se tem a ilusão de que é um bairro japonês, mas na verdade é um bairro que tem uma história longa de ocupação e resistência negra. Esse vídeo bombou e toda vez que alguém copia ele, posta de novo, ele bomba. E aí eu vi história brasileira, que dialoga com o presente, que tem a ver com resistência negra, sobretudo, que é uma coisa que a gente precisa falar sobre. Isso tá dialogando com as pessoas. Isso tá dialogando pra caralho com as pessoas. Eu falei, outro vídeo meu que bombou, falando da Oxxo, daquelas mini lojas lá que estão contaminando São Paulo inteira. As pessoas veem essa porra na rua. As pessoas veem o negócio, abrir um atrás de outra esquina, ficar os bairros inteiros
dominados por esse treco, essas lojas super explorando os trabalhadores e tendo assalto todo dia. Isso tá dialogando com as pessoas, entende? Falar sobre a insurgência mineira faria sentido? Você diz a Inconfidência Mineira, né? Eu falaria no sentido de um mito fundador da independência do Brasil. Eu meio que falei isso. Eu falei isso de passagem na minha entrevista pro ICL, sobre a Inconfidência. Mas a Inconfidência não foi um movimento popular, não foi um movimento de massas, não foi um movimento de trabalhadores, e sequer foi um movimento de independência pelo Brasil. Mas, né, a gente tem como mito fundador. Esse vídeo do Milley que eu fiz recentemente bombou bastante, porque a galera vê esse cara e quer entender o que tá acontecendo, né? E eu percebi que a principal dúvida era: por que depois de tudo que aconteceu aqui no Brasil, as pessoas ainda votam nesse tipo de figura? Exato. Se perguntar pro meu tio o que é Stalin mal, eles não vão saber, mas eles não conseguem dormir porque o Brasil pode virar Venezuela. É isso que eu quis abarcar quando eu fiz um vídeo sobre Venezuela, entende? Sequestros de roteiros? Será que a Matrix depende de um clube da luta, cultura importante? Não sei exatamente o que você tá falando. Sequestro de roteiro, não tô sabendo. Como a sua leitura é rápida? Eu leio rápido. Em português eu leio muito rápido. Em inglês eu vou travado. Em inglês e espanhol eu vou travado. Mas é treino, é músculo, gente. É que nem correr de bicicleta, sabe? É um negócio assim. E eu consigo ler muito, muito rápido mesmo. Ler e anotar rápido. Mas é prática, né? Vídeo de comédia rápido, né? Cigarro, assistir vídeo em rápido. Suportava as propagandas da direita. Mas acho que dá pra gente ter uma margem. Só que, gente, tipo correr de bicicleta. Quanto tempo você consegue correr de bicicleta? Quanto você mais corre, mais vocês não entenderam a analogia. É tipo fazer exercício. É fácil. Quanto mais você faz, mais fácil fica. O Instagram já usa. Então, por que é difícil, por exemplo, Facebook e Quai? Para cada plataforma eu faço um conteúdo mais direcionado, né? Então eu faço vídeos específicos pro TikTok. E eu copio no Instagram e costuma dar certo, né? E pra Twitch e pro YouTube eu faço coisas específicas. Pro Quai ou pro Facebook eu teria que pensar numa coisa específica, sabe? Principalmente pro Quai. Aí é mais trabalho extra que eu tenho. E fica começando como o João diz, girando os pratos, né? Eu fico girando os pratos. Reddit não é muito usado no Brasil. Reddit é muito usado por quem fala inglês. Sim, um panfleto do manifesto usando exemplos do Brasil pegaria mais. Eu tô pensando em produzir material escrito pra isso, tá? Porque eu vou ser sincero com vocês, abrindo meu coração. Eu imaginei que eu fazer esse tipo de coisa, ou nós fazermos esse tipo de coisa, seria um pouco de petulância da nossa parte. Querer, tipo, reinventar a roda. Só que assim, todas as vezes que perguntam se tem um texto assim pra dar na mão de um trabalhador que não teve contato com o assunto, eu não consigo falar que tem, sabe? Então, eu acho que tá se tornando uma necessidade. Eu costumava achar que era petulância da minha parte fazer um vídeo sobre princípios básicos do comunismo e é o meu vídeo mais visto. Eu sei que a Suede é muito boa nisso, eu vou conversar com ela. Eu já tinha conversado com ela sobre esse assunto, gente. Sobre produzir material básico pra classe trabalhadora. Frederica Anjos, obrigado pelos 666. Tem problema ser comunista e acionista de empresa? Não, eu falei sobre isso mais cedo. A gente não tem uma lista de critérios morais que você tem que cumprir pra ser comunista, gente. Dá pra ser burguês e comunista, tá? O problema é que ser burguês e comunista é muito raro. Porque são pessoas que advogam contra a própria classe. Entendem? Então, a questão é, você não tem que ticar as caixinhas pra ser comunista e se você não ticar uma delas, você não é. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vide o Engels, que era um burguês do caralho, viveu muito porque era burguês, não trabalhava, né? Mas ele era comunista. Um dos pais do comunismo, inclusive. Então, nós não utilizamos esses critérios morais de se você for acionista, você não pode ser. Se você for burguês, você não pode ser. Isso não é verdade. Por que burguês não é? Porque o burguês teria que ter muita consciência de que ele está advogando contra a própria classe. Ele vai extinguir a própria classe. E o Eduardo, se eu não me engano, o Eduardo Moreira falou isso na entrevista dele. Ele falou, eu tenho plena consciência de que eu vou me extinguir como classe. É isso. Ele só é porque ele sabe disso. Renan, obrigado pelos 10 reais. Cooperativas são um avanço para a revolução? Acho que é uma pergunta. Observação, hoje é meu aniversário. Parabéns, Renan. Muitos parabéns. Muito obrigado pelos 10 conto.
Parabéns pro Renan aí no chat. Cooperativas são um avanço para a revolução? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Cooperativas, dentro do capitalismo, ainda atuam sob a lógica de mercado. Então, perdão. No socialismo, a gente quer superar a lógica de mercado. Dentro de uma lógica competitiva, uma cooperativa ainda está operando sob a lógica capitalista. Claro que ela pode ser mais igualitária dentro dela própria. Mas o impacto que ela tem na sociedade como um todo é ínfimo perto do grande capital, com o qual ela tem que competir. Então, o grande problema é esse. Cooperativas são um avanço em direção ao socialismo? Não necessariamente. Não necessariamente. Dá pra uma sociedade capitalista, com modo de produção capitalista, ter cooperativas e não avançar em direção a uma revolução. Mas, claro, a dinâmica interna da cooperativa é mais igualitária, é mais justa para os trabalhadores, só que ela é muito arriscada, ela é muito instável. A gente vê isso em cooperativas ao longo da história. Anônimo, obrigado pelos R$3,97. Digão, obrigado pelos R$10. Sou dev e meio antissocial. Só financiar os comunistas de ajuda? Ajuda muito. Não é todo mundo que tem vocação para se organizar, né, gente? Mas a gente acredita que a maior parte da classe trabalhadora consegue se organizar. E a questão é, a gente precisa disso. A gente precisa da classe trabalhadora organizada, como classe, com consciência de si como classe, para conduzir uma ruptura sistêmica. É uma coisa que é necessária. Então a nossa luta diária é para isso, para organizar o máximo de pessoas possível. Ensaio sobre o SUS eu adoraria fazer, é que aí eu teria que estudar só esse assunto, mas eu acho muito, muito pertinente o ensaio sobre o SUS. O aniversário é meu, mas o presente é pra você. Obrigado pelos R$5. Quais países atuais mais se aproximam de ideias fascistas ou de extrema-direita? Obrigado pelos R$5. E parabéns de novo. Não sei se é a mesma pessoa, não tá com o nome. O que a gente chama de fascismo hoje em dia são os fenômenos que são identificados com essa extrema-direita neoliberal. Então, o fascismo tradicional, o fascismo clássico, o fascismo da década de 20, 30, ele não é mais adequado, porque a burguesia se transformou. A dinâmica do capitalismo se transformou, a burguesia se transformou, e como o fascismo é a linha auxiliar da burguesia, é o botão de emergência da burguesia, o fascismo se transformou por conseguinte. Os estados que são identificados com isso são identificados a partir das eleições, porque isso é um formato que a gente tem tido. São eleições de democraturas, assim, são democracias liberais, que é uma manipulação fudida das eleições e o apoio maciço da burguesia em candidatos que são abertamente neofascistas, né? Então, a gente tem pessoas com esse perfil, que tal qual o perfil do Bolsonaro, são essas pessoas chauvinistas, são ultraliberais, são racistas, xenófobos, misóginos, violentos, etc. A gente tem na Hungria, na Polônia, na Itália, na Ucrânia. Os Estados Unidos agora não, por causa do Biden, né? Então, tipo, seria mais o Trump. O Milley, a gente teve o Bolsonaro, a gente teve agora na Holanda, né? Tem na Suécia, tem na Coreia do Sul. Na Irlanda, agora eu não sabia, eu sei da Holanda. Tá vindo muito forte em alguns lugares. A gente tem, por exemplo, na França, a candidata que quase ganhou do Macron, que era Le Pen. A gente tem crescendo rápido pra cá. Israel nem se fala, né? A gente tem crescendo muito rápido. Em Portugal, o André Ventura. Eu não sabia que a Irlanda tinha eleito um extrema-direita agora também. A gente tem em El Salvador o topzera lá, o Bukele, né? A gente tem o Nayib Bukele em El Salvador. Eu tô esquecendo algum? Mas enfim, isso tudo faz parte de uma dinâmica geral da crise do neoliberalismo. Eu vou falar um pouco da xenofobia na Irlanda na quarta. A Índia, tinha esquecido da Índia. O Narendra Modi na Índia. O da Índia é um dos piores, cara. O da Índia tá rolando uma violência contra a população muçulmana que, meu Deus do céu, sabe? Então a gente tá tendo essa onda toda de neofascismo ao redor do mundo por conta de uma crise do neoliberalismo. Que, novamente, faz com que a classe trabalhadora entre num momento de queda da sua qualidade de vida e abrace uma via que pareça uma ruptura sistêmica, que pareça radical. Certo? Então isso é um ciclo que faz parte da dinâmica interna do capitalismo. Não sei o que é Bordiga. É contraditório ser comunista e ter iPhone? Tão contraditório quanto ser comunista e ter qualquer objeto. Porque absolutamente todos os objetos que nós temos, que nós compramos, são produzidos dentro do modo de produção capitalista. Todos. Minha camiseta a comida que eu comi hoje
minhas garrafas são. Esse microfone é. Então falar que é contraditório ser comunista e ter um iPhone é a mesma coisa que ser contraditório ser comunista e ter qualquer coisa. O modo de produção sobre qual as coisas são produzidas é o mesmo. É o capitalismo. Os trabalhadores produzem absolutamente todos os objetos. Eu tô falando do modo com o qual eles são produzidos, que é o modo de produção capitalista. É um modo baseado na propriedade privada e na mercadoria. Deixa eu ver aqui quem tá online. Faz tempo que eu não vejo ele online. Eu vou dar raid pro meu camarada Linux Tips. A gente já falou de computer hoje. Gostou da luz? Eu botei, ó. Um tom meio ciano, porque antes eu tava usando assim, ó. Tem que ligar aqui, né? Eu tava usando assim, ó. Mas eu gostei mais desse tom mais ciano. Aí eu posso, ó. Eu vi o trailer da Reina, Beihat. Achei gay. Um gay falando que é um comunista radical. É isso, gente. Prestigiem o camarada Linux Tips. Nos vemos na terça-feira. Vou ter lives especiais, se possível. Porque eu preciso guardar material para as férias. Então a gente vai ter inúmeros convidados aqui no canal. De preferência, convidados gringos. Inaugurando o nosso quadro que eu ainda não sei se eu vou chamar de Pra Gringo é Mais Caro. Ou Internacional. Mas a gente vai vendo, beleza? E pensem em perguntas pros nossos camaradas gringos, porque vai ter